então, continuar? Todo mundo aqui? Ok. Prosseguindo, então, a partir de fevereiro. Vamos lá. Senhora. Então, nós estamos na primeira semana de fevereiro e o Henri ia começar as aulas dele, dia 2 de fevereiro de 2021, que era o dia do aniversário do Leniel. O Leniel até foi até a escola, tiramos foto nesse dia, foi o primeiro dia de aula, com mochila nova, ainda não tinha uniforme, então era uma roupa comum. E Leniel encontrou com o Henri, eu encontrei com o Henri, foram horas diminuídas. Mas não tem problema, doutor Fábio? Tá? A senhora também está no estabelecimento? Sim. Ah, não, é só uma questão formal. Ah, Tá. sim, senhor. Sim, pode prosseguir. Pode prosseguir sem eles? Tá. Pode. Então, o Leniel foi até a escola, a gente teve o período de aula reduzido, né, que o primeiro mês seria, na verdade, a escola é um ensino híbrido, seria metade dos dias o Henri na escola, outra metade seria aulas online e num horário reduzido, porque seria adaptação. Então, eu fiquei na porta da escola, foi de 8 às 10 da manhã, esse primeiro dia de aula, no dia 2 de fevereiro. Depois o Leniel ficou com ele, e depois eu acredito que teve uma festa da família do Leniel, porque a avó do Leniel também faz aniversário nesse mesmo dia. Então, começaram as aulas, e o Henri começou a apresentar algumas características de apatia, sabe? Ele sempre queria ir para a casa de Bangu. Ele, mesmo com um condomínio, com uma infraestrutura boa, que tinha parquinho, que tinha piscina, que tinha brinquedoteca, eram pessoas novas dentro de casa, eram 3 pessoas adultas novas dentro de casa, era uma escola nova, que ele não tinha amiguinho nenhum. Eu não conhecia mães que tinham outros filhos para poder trazer lá na nossa casa ou levar ele em outras casas. As crianças do condomínio também tinham, algumas delas, a gente não conseguia muito contato, porque elas sempre estavam com as babás, e as faixas etárias disparavam muito, era de criança muito pequenininha até criança muito grande, e o Henri sempre foi aquela criança criada comigo e com os avós, então ele foi criado numa bolha. Na minha família não tem muita criança, e foi tudo muito novo para o meu filho. Então, ele começou a pedir muito para ir para a casa de Bangu. Ele tinha predileção pela casa de Bangu. Eu puxo até um adendo agora, porque eu lembro que em janeiro, assim que nós nos mudamos, os meus pais não conheciam os pais do Jairinho. E eu fiz um jantar lá em casa para que houvesse essa recepção entre eles no nosso apartamento e que eles pudessem se conhecer. E eu fiz um jantar, e foi um jantar muito, muito bom entre as nossas famílias se gostaram naquele momento. E o Henri pegou a minha mãe pela mão e falou assim: vovó, vou te apresentar o apartamento. Aí ele foi levando minha mãe em todos os cômodos da casa. Aí abriu a janela do quarto dele, dava de frente para a piscina, sabe? Era uma piscina grandona. Aí ele falava assim: vovó, aqui é lindo, né? Aí minha mãe falou: sim, aqui é lindo, Henri, sua casa é linda. Ele falou assim: minha casa é linda, mas eu prefiro a casa de Bangu. Aí a minha mãe: mas aqui é tão bonito, aqui você vai ter criança, aqui você vai ter outras atividades. E ele falava assim: não, vovó, a sua casa é muito melhor. Aí eu falei: então, a casa de Bangu é melhor. Para ele, era o lar dele. E ele ainda falou assim para mim: mamãe, foi a primeira noite que Henri ia dormir lá. E ele falou assim: mamãe, eu posso ir para a casa da vovó? Eu falei: mas é a primeira noite aqui, vamos dormir aqui, fazer festa. Aí ele falou assim: não, eu quero ir para a casa da vovó, eu quero ir para Bangu. A Olívia está lá, porque no apartamento que a gente estava não tinha varanda, e lá na casa da minha mãe tem um quintal gigantesco, piscina, também tem tudo. E aí ele falou: posso ir para a casa da vovó? Eu falei: pode ir para a casa da vovó. Então, ele tinha já essa predileção pela casa da vovó, né, em Bangu. E aí, em meados de fevereiro,
eu e Jairinho, nós não éramos 100% felizes nem 100% infelizes, né? Nós tínhamos momentos de brigas e momentos também bons, não que fosse uma coisa 100% desagradável ou 100% agradável. Eu não enxergava como se fosse uma coisa ruim o nosso relacionamento, até porque a gente estava há 1 mês, acho que 1 mês e 10 dias juntos, e ele estava conhecendo meu filho estava conhecendo ele, sendo que começou uma resistência entre os dois. Os dois queriam atenção. Jairinho começava a me pedir atenção, porque ele chegava à noite do trabalho, e ele queria que eu desse atenção exclusiva para ele, e o Henri também queria atenção exclusiva para ele, até porque antes a minha atenção era toda exclusiva para ele. E os dois começaram a ter essa dificuldade de todo mundo ficar junto e se completar. Mas como é que era manifestada essa dificuldade? Então, só em relação à senhora ou entre eles também? Não, o Jairinho ele nunca foi contra o meu filho conosco, ele sempre foi receptivo, ele sempre incluía... Mas ele reclamava com o menino? Não reclamava. O menino reclamava com ele? Teve um episódio em janeiro que ele reclamou do Jairinho para mim, que eu estava fazendo comida. Mas não diretamente com o Jairinho? Não diretamente com o Jairinho. Sim, ele que fez ele queixa do Jairinho para mim. Em Como? janeiro, eu estava fazendo comida na cozinha, que fica em frente à sala de jantar e à sala de estar. E aí o Henri veio correndo na minha direção e falou assim, mamãe, eu vou te contar. Eu falei, o que você vai me contar? Aí ele falou assim, o tio Jairinho me deu uma banda e me deu uma moca. Aí eu falei assim, como assim? Aí eu fui até a sala. Aí eu falei assim, o que aconteceu? Aí o Jairinho falou assim, Mônica, eu estava brincando com ele enquanto você faz comida. Eu segurei os braços dele e passei a perna por debaixo da perna dele. Ele nem caiu no chão. Aí ele falou, eu vou contar para minha mãe. Aí o Jairinho falou assim, deu uma moca nele, falou assim, para de ser bobalhão. Aí ele disse assim, vou contar tudo para minha mãe, porque o Henri contava. E veio contar. Quando o Jairinho contou, eu falei assim, você não tem o direito de chamar meu filho de bobalhão. Aí ele falou assim, você mima muito. Eu falei assim, se eu mimo, o filho é meu. O filho é meu e do Leniel. Se a gente sempre mimou, ele vai continuar sendo mimado. E você vai pedir desculpa para ele. Aí ele falou assim, essa criança vai virar viadinho. Aí eu falei, Jairinho, pede desculpa agora para o Henri. Aí o Jairinho pediu desculpa, falou que não ia brincar mais desse jeito com meu filho. E assim foi feito. Só que o Leniel já tinha pedido para o Jairinho não dar abraços mais no Henri. Aí teve esse episódio também que eu pedi já que ele também não fizesse mais esse tipo de brincadeira, porque eu e meu filho, a gente não brincava de lutinha. Assim, o Leniel também não brincava de lutinha com o Henri. Leniel brincava de Lego, videogame, e eu brincava de boneco com meu filho. Eu pegava um boneco, outro boneco, a gente conversava, montava casinha de Lego, e brincava com a Olivia, patinete. Eu ensinei meu filho a andar de bicicleta, aprendi a soltar pipa para ensinar o Henri a soltar pipa. Então, não sei, assim, a gente não tinha esse tipo de brincadeira. E ele já tinha esse tipo de brincadeira. Ele falava que ele brincava assim com o filho dele, mas o Henri não era o filho dele, era meu. Então, eu não queria que ele desse nem moca, nem banda, nem chamasse ele de bobalhão, nem dissesse que meu filho ia ser viadinho, porque o filho era meu, não era dele. Então, eu ouvi esse episódio uma única vez só. Não houve nenhum outro relato, nenhuma outra vez que ele pudesse ter feito algo direcionado ao meu filho. Quando ouvia essa oscilação comigo em relação ao ciúme do Leniel ou ao ciúme de outros homens, eram pontos também que não eram constantes, eram pontos, como é que eu posso dizer para Vossa Excelência? Pontos, talvez, não eram fixos. Eram de vez em quando, não eram sempre, né? Era em intermitência, exatamente. Não era sempre. Tanto que a gente não era 100% feliz nem 100% infeliz. A gente convivia ali numa boa, mas sempre com a predileção de fazer dar certo.
de fazer dar certo. Será que não é do senhor, não, doutor? Tem gente da imprensa querendo entrar aqui? Será que não são aqueles rapazes, não? É da assessoria, não? É da assessoria? Não, só assessoria. Pois não. Aí, estamos em qual semana, Vossa Excelência? Fevereiro, né? É. Fevereiro. Segunda quinzena. Segunda quinzena. Então, nós continuamos e ele não tinha nenhum tipo de maldade com meu filho, ele não era uma pessoa ruim, ele era uma pessoa boa, gentil, ele levava presente para o Henri, levava chocolate, ele sempre queria agradar, mas existiam esses pontos de oscilação. E aí, o que aconteceu? Nós tivemos um problema na véspera do Carnaval, no dia 12 de fevereiro, que foi quando eu saí para ir para o cabeleireiro, que a Tainá, minha empregada, relatou a primeira suposta tortura para mim. No caso, o que aconteceu? Eu saí para ir para o salão de beleza, para ir para a academia e para ir para o salão, que era véspera de Carnaval, 12 de fevereiro, sexta-feira. E aí fui para o Shopping Metropolitano, que fica próximo da nossa casa, uns 10 minutos próximo. Saí, fui para a academia. Quando foi 3 horas, se eu não me engano, foi de 3 às 4 que eu fui para a academia, ou de 2h30 às 3h30, e depois eu fui para o Salão Walter para fazer o cabelo e para fazer a unha. E aí, quando eu cheguei no salão, a Tainá começou a me relatar que o tio Jairinho, que o Jairinho tinha chegado em casa sem avisar. Isso pelo quê? Por telefone ou WhatsApp? WhatsApp. Ela conversando comigo por mensagem de texto de WhatsApp. E aí ela falou que o Jairinho tinha chegado mais cedo, sem avisar, porque ele sempre me avisava quando ele estava chegando, até porque eu voltava para casa. Mesmo que eu tivesse saído, na hora que ele estivesse chegando, eu voltava, porque ele gostava de, quando chegasse, me encontrar em casa. E aí eu falei assim, ué, mas ele nem me avisou, não tinha me avisado nada. Aí ela falou, bom, Jairinho chegou. E eu e a Leila Rosângela, que era ela e a empregada, ficaram até emocionadas, que elas disseram que o Henri saiu correndo do colo da Tainá e foi direto para o colo do Jairinho e abraçou o Jairinho. Aí ela falou que o Jairinho disse que era para eles irem para o quarto, que ele iria mostrar uma coisa que ele tinha comprado para o carnaval, para levar para o carnaval. E assim o Henri foi. E aí ela falou assim, Monique, tem alguma coisa muito estranha, porque Jairinho pegou o Henri e levou para o quarto. Aí eu falei para a Tainá, o Leniel já tinha me pedido, que ele não queria que deixasse Henri sozinho. Então, o Henri estava com Leila Rosângela e Tainá dentro de casa, sob a responsabilidade delas, até porque o Jairinho não estava em casa. E aí, quando ele chega, leva o meu filho para o quarto. E aí eu falei assim, bom, ele levou, e aí, o que está acontecendo? Ela falou assim, ligaram a televisão, e a televisão está com som de desenho, acho que estava com som de desenho, se eu não me engano, com a televisão alta, com a porta fechada. Eu falei assim, ué, só você entra, né? Entra para ver o que está acontecendo. Aí ela falou assim, eu não quero interromper, foi alguma coisa nesse sentido, eu não quero interromper a privacidade dele. Eu falei assim, fala que eu liguei, que eu pedi para vocês descerem para a brinquedoteca. E aí ela falou assim, não, Monique, eu tenho medo dele me pegar no telefone e tudo. Eu falei assim, Tainá, entra no quarto. Mandei ela entrar no quarto de novo. E aí ela disse que a porta se abriu, que ela ouviu um silêncio e a porta se abriu. E, nisso, foram cerca de 6 minutos pelas mensagens do WhatsApp. Ele não ficou mais do que 6 minutos dentro do quarto. Quando o Henri saiu do quarto, ele foi direto para o colo da Tainá na sala. E ela começa a me mandar um monte de foto dela e do Henri. Eu vi a foto dela, o Henri no colo dela, perguntei o que tinha acontecido, ela falou assim, não sei, o Henri não fala nada. Aí eu falo, bom, então, está tudo bem? Ela falou, está tudo bem. Jairinho está saindo de casa.
Aí eu falei, ok. Nisso, o Jairinho me liga, não dizendo que foi para casa, ele diz que ele estava trabalhando e que ele iria no Barra Shopping para buscar um documento de compra e venda de um terreno que ele tinha comprado no Recreio, que ele tinha esquecido num restaurante, acho que é Levan, do Barra Shopping. Aí eu falei, tudo bem, mas ele não comentou em nenhum momento que ele tinha ido para casa. Foi logo Ele depois... ligou logo depois que ela disse que ele estava saindo que de ele casa? ele já tinha saído e ela já tinha me avisado que ele tinha saído de casa e ele não me avisou que tinha ido para casa, como ele sempre fazia. Aí A senhora chegou nesse telefonema, a senhora chegou a pedir para falar com o Henri, para saber o que então, aí aconteceu? logo depois que o Jairinho desligou o telefone, o Henri me ligou de vídeo. E ele me ligou de vídeo e ele falou assim, mamãe, o tio Jairinho disse que eu atrapalho o seu relacionamento com ele. Eu falei assim, filho, você não me atrapalha em nada, você nunca me atrapalhou, isso não existe. Aí ele falou assim, então o tio Jairinho está mentindo. Eu falei assim, filho, não existe, você nunca me atrapalhou. E isso tem até no depoimento da cabeleireira, que ela presenciou o fato, em depoimento de sede policial, que o Henri tinha feito essa ligação de vídeo para mim, dizendo que o tio Jairinho tinha dito que ele atrapalhava o meu relacionamento com ele. Só, não falou mais nada. Aí ele falou assim, mamãe, vem para casa. Aí eu falei assim, tá bom, mamãe já está acabando, mas você está bem? Estou bem. Então tá, mamãe está acabando e vai para casa. Eu não me recordo ao certo o horário que foi, mas eu acredito que isso tenha sido por volta de umas 3h40 da tarde, se eu não me engano. Por mais ou menos aproximadamente, eu acho que era esse o horário. E aí a Tainá me manda foto do Henri, fala que ele está no colo dela, está tudo bem. E aí o que eu faço? Depois que o Henri me liga de ligação de vídeo, eu ligo para o Jairinho. E eu ligo para ele e falo assim, Jairinho... Ainda no salão. No salão. E aí eu falei, Jairinho, por que você falou para o meu filho que ele atrapalha o nosso relacionamento? Meu filho não atrapalha o nosso relacionamento em nada. Eu não quero que você faça esse tipo de comentário. Aí ele foi e se desculpou, falou que não falou nada daquilo, que aquilo era invenção do Henri, que era invenção da babá, que ele ia mandar a babá embora. Obrigada. Que ele ia mandar a babá embora, que ela que estava inventando. Aí eu falei assim, não foi ela que falou, foi o meu filho que me falou por ligação de vídeo. E aí ele desmentiu tudo, falou que não era verdade e que ele estava lá no Barra Shopping procurando o documento dele de compra e venda. Aí eu falei, tá bom. Aí liguei pela mensagem de WhatsApp da Tainá, que está registrado também nas mídias. Ela fala assim, olha, Monique, está tudo bem, o Henri não falou nada, está aqui comigo, ele está bem. Quando foi 5, eu também não me recordo a hora ao certo, mas 5h30 da tarde, talvez 5h40 da tarde, ela vai e me manda outra mensagem, dizendo assim, Monique, vem para casa, o Henri relatou, o Henri falou que o tio Jairinho tinha machucado ele, que tinha dado uma banda nele e que ele estava com o joelho... Mas ele tinha voltado? O Jairo tinha Nesse voltado? momento, eu acho que o Jairo não tinha voltado ainda. Então, ele estava relatando uma coisa que tinha acontecido naqueles 6 minutos, exatamente, para babá. Mas isso foi depois de 2 horas, porque a hora que ele me ligou, que ele me ligou de vídeo, foi umas 3h40, 3h50 da tarde. E ele só falou para a Tainá umas 5 e também umas 5h40, 5h50. Tem que ver direitinho, não sei se o Hugo tem o horário, mas foi mais aproximadamente esse horário. E aí o Henri fala para a Tainá que o tio Jairinho tinha machucado ele, que tinha dado uma banda nele. E o joelhinho dele estava doendo. Aí eu falei assim, então agora eu vou embora. Aí pedi para a cabeleireira acelerar, que eu estava querendo ir embora, que eu ia embora, e que eu ia procurar câmera de segurança, porque, naquele momento, eu desconfiei da conduta dele, mas eu não tinha certeza, porque eu ainda tinha que conversar com meu filho, eu não sabia o que tinha acontecido de fato, nem ela, até porque ela também não tinha visto. Aí, o que aconteceu? Quando foi depois das 6 horas, eu cheguei em casa.
a Abelardo Bueno, ali onde eu moro, era véspera de carnaval, estava toda engarrafada. E o delegado, acho que até diz em depoimento aqui, em audiência, que eu cheguei 4 horas depois que o meu filho relata as agressões. E isso não é verdade, como está provado nas mídias. 5h42, se eu não me engano, foi relatado para mim uma possível agressão. E após as 6 horas, eu cheguei em casa. Foi logo após as 6 horas. Tem como comprovar até pelo meu sem parar, que eu tenho sem parar no carro. Só ver o horário que eu saí do shopping e a hora que eu entrei dentro do meu apartamento no condomínio. Então, não foram 4 horas, como o delegado disse que tinha sido. Ele tinha falado desde a hora que eu saí de casa até a hora que eu cheguei em casa. Mas não foi do relato que a babá me confirmou que o Henri tinha uma suposta agressão até o horário que eu cheguei em casa. Então, assim, muitas pessoas começaram a me julgar e a me condenar de acordo com as 4 horas que eu fiquei no salão. E o meu filho sendo espancado dentro de casa. E isso não aconteceu. O Henri ficou 6 minutos dentro do quarto com o Jairinho. Ele saiu do quarto sem chorar, sem reclamar, ele me ligou. E a única coisa que ele me relatou foi que o tio Jairinho disse que ele atrapalhava o meu relacionamento com ele, só, mais nada. Não existiu 4 horas que eu fiquei dentro de um salão de cabeleireiro e deixando meu filho sendo espancado. Isso nunca existiu. Isso foram vãs palavras do delegado, infelizmente. Só que é exposto de outra forma, né? Nós somos adjetivadas e estigmatizadas de outra forma. Se a gente colocar no contexto, tudo tem uma explicação. E então, após as 6 horas, eu cheguei em casa, liguei para a babá, falei para ela descer, para ela ficar na brinquedoteca, que eu ia subir até o apartamento para pegar as malas, porque nós íamos viajar para Mangaratiba, na casa de praia do Jairinho. Íamos passar o carnaval lá. Só que nós brigamos, claro, porque o Henri estava reclamando do joelho. A babá tinha me dito que o Jairinho tinha dado uma banda nele, às 5h40 e pouca da tarde, e eu não sabia o que tinha acontecido. Liguei para o Jairinho já estava em casa, por isso que eu mandei ela descer com o Henri para a brinquedoteca. E aí eu subi. Quando cheguei lá em cima, nossas malas já estavam prontas, eu peguei a minha mala, peguei a mala do Henri, e eu falei para ele, o que aconteceu? O Jairinho simplesmente falou para mim, não aconteceu nada. Eu só cheguei em casa, comprei Ele comprou coisas assim, irrelevantes, que não era nem para ele ter chamado meu filho para o quarto. Acho que era desodorante, pasta de dente, coisa assim, que não tinha nada a ver com meu filho. Comprou algumas coisas para a viagem e queria mostrar para o meu filho. E o Henri, ele fechou a porta, eu falei, por que você fechou a porta? Aí ele falou, porque eu estava trocando de roupa e eu ia até o banheiro. Eu falei assim, mas ele não estava com a Tainá? Não era para ele estar com a Tainá? Aí ele falou assim, mas a Tainá, você também tem que deixar ele um pouco comigo, você fica muito em cima, porque você não deixa, porque a culpa é sua, porque o Henri não pode ficar 1 minuto comigo sozinho. Aí eu falei assim, olha só, eu vou dormir na casa da minha mãe, eu e Henri. E depois, se você quiser, você vai me explicar direitinho, mas eu vou primeiro arguir o meu filho, eu vou perguntar a ele, indagar ele e saber o que aconteceu pela boca do Henri. E aí foi feito dessa forma. Peguei o Henri, botei no carro, Tainá entrou. A Tainá morava muito próximo da nossa residência. Henri, assim que chegou, ele falou assim, mamãe, estou com sono. Eu falei, filho, primeiro você tem que conversar comigo e me contar tudo o que aconteceu dentro daquele quarto. Aí o Henri falou, mamãe, agora eu estou com sono. Quando eu chegar na casa da vovó, eu te conto. Eu falei, tá bom. Aí eu falei, Tainá, o que você acha que aconteceu? Ela, Monique, eu não escutei nada. Não ouvi barulho de choro, não ouvi grito, não ouvi nada. O Henri estava bem, só que agora ele estava reclamando de dor no joelho e disse que o tio Jairinho tinha dado uma banda nele. Aí eu falei assim, mas o que você acha? Aí ela falou assim, eu não sei, eu acho que não aconteceu nada. Mas ela tinha me relatado uma coisa, primeiro ela tinha relatado que não estava tudo bem, depois ela me relatou uma suposta agressão, uma suposta banda, depois ela fala para mim que nada aconteceu. Eu tirei os prints da conversa toda que nós tivemos, mandei
tanto para Leila Rosângela, que estava em casa e não era para ela ter ido embora, porque ela estava em casa cuidando do meu filho também. Ela foi embora antes da hora. E eu mandei todos os prints para a psicóloga do Henri, porque eu achava que o Henri estava sofrendo com a separação. Então, eu contratei uma psicóloga para que a gente pudesse resolver essas questões de separação, porque eu não sou de família separada. Mas o Leniel falava para mim que foi um grande problema para ele, quando ele era pequeno, tanto que ele não queria separar por conta disso, que ele havia vivido uma separação quando ele era pequeno. Então, eu contratei uma psicóloga para tratar dessas questões de comportamento do Henri e tudo. E aí eu mandei também os mesmos prints para a psicóloga. E aí a psicóloga falou assim: Monique, eu não sei nem o que te dizer. Eu acho que vamos ver como é que vai ser o proceder, ver o que o Henri vai te falar. Eu falei, tá bom. E a Leila Rosângela falou também a mesma coisa. Escuta o que o Henri tem para te falar. Como eu ia dormir na casa da minha mãe, Henri chegou dormindo, continuou dormindo. Fui, contei a história para minha mãe, contei a história para o meu pai, contei a história para o meu irmão. E eles falaram assim: Monique, vamos esperar o Henri acordar e vamos ouvir dele, porque o Henri verbalizava, o Henri não mentia. E aí, o que aconteceu? Ele dormiu direto e o Jairinho começou a me ligar. E eu falei assim, eu vou dormir aqui na casa da minha mãe. E ele começou a brigar, a falar que não, que eu tinha que ir para lá, que ele tinha que me contar. O que eu fiz? Peguei o carro, voltei para o Majestic, para onde a gente morava, para escutar o que ele tinha para me falar. E ele repetiu as mesmas palavras, que não tinha acontecido nada, que foram 6 minutos no quarto, que ele botou na televisão, num desenho, que nada aconteceu. Eu falei assim, mas por que o joelho do meu filho está doendo? Ele falou, porque o Henri se assustou, porque a porta estava fechada, ele queria sair, ele escorregou da cama e caiu. Aí eu falei para ele, foi só isso que aconteceu, porque ele falou que você deu uma banda nele. Aí ele falou, Monique, eu não dei uma banda no Henri. Foi isso que aconteceu. Ele escorregou da cama e caiu da cama. Bateu o joelho. Aí eu falei assim, tudo bem, amanhã eu vou levar meu filho no hospital e eu vou ver de fato o que aconteceu. Porque, como eu falei para Vossa Excelência, na época que eu era diretora, eu convivi com crianças que sofriam maus tratos e torturas. E todas essas crianças, elas têm um comportamento. E a gente tem um roteiro a ser seguido. Na minha cabeça, né, eu vivenciando aquilo ali naquele momento. O que eu ia fazer? Atestar com o médico o que o médico iria me falar. Porque quando o Henri começou a reclamar do joelho, poderia ser uma lesão, poderia ser uma luxação, poderia ter torcido o joelho, eu não sei. Ele estava reclamando de dor no joelho. E eu não poderia ser omissa. Ele estava mancando? Ele estava mancando. E aí eu fui e levei ele no hospital no dia seguinte. Falei, Jairinho, vou levar o Henri no hospital no dia 13 de janeiro, no dia 13 de fevereiro. Mas a senhora confrontou o menino. O que o menino disse? Sim, no dia seguinte, porque no mesmo dia, no dia 12, o Henri dormiu. No dia seguinte, o Henri chegou para mim e falou assim, mamãe, o tio Jairinho me empurrou da cama e eu caí, escorreguei e caí no chão. E aí eu falei assim, Henri, fala a verdade para a mamãe, você escorregou da cama e caiu no chão? Ele falou assim, sim, mamãe, eu escorreguei da cama e caí do chão. Mas porque o tio Jairinho te empurrava. Exatamente. Só que quando eu escutei isso, nessa hora eu não acreditei que o tio Jairinho tinha empurrado ele da cama. Então eu perguntei para ele, né, com toda a sinceridade do mundo, perguntei para ele, o tio Jairinho te empurrou, você escorregou da cama e caiu? Aí ele respondeu, sim, eu escorreguei da cama e caí. Então, assim, como eu não acreditava, eu também meio que parece que eu induzi a resposta do meu filho, porque eu não acreditava que o tio Jairinho pudesse empurrar ele da cama, até porque a babá não disse também que ele foi empurrado da cama. O Henri tinha dito que tinha levado uma banda. Aí eu falei, bom, então o que aconteceu foi que o Henri escorregou da cama e caiu da cama e bateu o joelho no chão.
Foi o que eu tinha entendido, porque eu não acreditava que o tio Jairinho pudesse ter empurrado ele da cama. Aí, comentei isso com o Leniel, liguei para o Leniel, falei, olha, aconteceu isso, o Henrique escorregou, caiu da cama, vou levar ele no hospital. A qual hospital você vai levar? No Real Dor, que era próximo da casa da minha mãe. E aí, Jairinho se prontificou a ir também ao hospital, né, como uma maneira de dizer que ele não tinha feito nada. Falou assim, Monique, eu não fiz nada, eu vou com você até o hospital, vou mostrar para você que nada disso aconteceu. E aí fomos até o hospital. Quando chegou no hospital, o Henrique passou pela triagem, a enfermeira fez algumas perguntas, mediu temperatura, pressão, tudo. Depois ele passou por uma pediatra, a pediatra viu ele todo peladinho, tirou a roupa dele toda, perguntou para ele. O Henrique falou que tinha escorregado e caído da cama. E depois ele passou por um raio-x, onde a gente fez o exame de imagem. E constatou que nada tinha no joelho dele. Não existia luxação, não existia roxo, não existia machucado, não existia nada. E o médico chegou e falou assim, aqui, Henri, a foto do seu joelho. Aí eu falei, ele vendo os ossinhos dele, foi a primeira vez que ele tinha feito um raio-x. Aí eu falei para ele, olha, filho, não tem nada no seu joelho. Não aconteceu nada. Aí ele falou, tá bom, mamãe. Fomos para casa. Ele ligou para o pai de novo, mostrou a foto. O médico que assistiu o Henri conversou diretamente com o Henri? Fez Conversou. essas perguntas diretamente? A Conversou. senhora estava presente e Só o Jairinho eu. também? O Jairinho ficou do lado de fora. Ah, tá. Eu e Henri. E o Jairinho ficou sentado tipo num banco de espera. E aí, só que o Jairinho também consegue ler raio-x, eu acho que ele tem essa formação, essa especialização. Então, quando o raio-x saiu, ele falou assim, olha aqui, Monique, não precisa nem de laudo, está aqui o raio-x, não tem nada no joelho. Eu falei, não, eu quero laudo pelo médico, eu quero ver pelo médico o que o médico vai dizer. E veio realmente escrito que não tinha nada, que não tinha nenhuma irregularidade, que o joelho do meu filho estava perfeito. Aí eu acreditei na história do Jairinho, né? Acreditei que não tinha acontecido realmente nada, que meu filho tinha escorregado da cama, que a cama é alta, realmente é uma cama alta, e ele tinha machucado o joelho nessa queda da cama. E aí ele foi para a casa da minha mãe, e no dia seguinte nós fomos para Mangaratiba, no Carnaval. Henri, eu tenho foto do Henri brincando com outras crianças, tenho foto dele se divertindo comigo, brincando no videogame. Então, nós fomos passar o Carnaval lá, e depois eu acho que o Leniel pegou o Henri alguns dias depois, acho que 2 dias depois. Nós ficamos 2 dias em Mangaratiba. E 2 dias depois o Leniel pegou ele e ficou um tempinho com ele. E o Henri não relatou nada disso para o Leniel, não falou nada para o Leniel. Então, eu não sei, de fato, assim, se o Leniel soube, porque ele não falou para o Leniel. No dia que ele ligou para mostrar a foto do joelho, ele também não comentou mais nada, e ele brincou de patinete, correu pelo quintal com a Olívia, não estava mancando mais. Então, assim, também as pessoas chegam e falam assim, o filho dela foi torturado, não sei, por 4 horas, que é o que as pessoas acham, pensam. Meu filho foi torturado. Isso não existiu. Meu filho ficou dentro do quarto com o Jairinho durante 6 minutos, saiu sem chorar, me ligou de vídeo na mesma hora, falando que o tio Jairinho tinha falado para ele que ele atrapalhava o meu relacionamento com o Jairinho. Não que isso não seja uma tortura, que eu acredito que é uma tortura psicológica, mas não foi tortura física. Não teve maus tratos, não teve marca nenhuma no corpo do meu filho, nem a médica testou, porque ele passou por uma pediatra, nem o rapaz do raio-x, nem a minha família e nem o Leniel, que pegou ele posteriormente. Então, esse assunto tinha sido encerrado. Aí, passou alguns dias, em fevereiro, a gente teve mais uma briga, que eu mandei ele embora para cá, porque eu queria que ele fosse embora, que meu filho presenciou algumas brigas nossas, e eu falei que eu queria ir para a casa de Bangu, que eu ia levar meu filho embora, que eu não queria que o Henri presenciasse briga. E aí foi um evento assim, bem particular, que o Henri viu eu colocando as roupas dele todas na mala,
e o Jairinho começou a pular em cima das roupas do Henri, pisar em cima de todas as roupas do Henri. E eu comecei a chorar, 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 chorar. E aí eu peguei o meu filho e falei assim, eu vou embora, sem roupa, sem nada. Ele falou, se você for embora, você não vai voltar e não vai pegar mais nada que é seu. Aí eu fui para outro quarto, fiquei com meu filho, e o Henri chorando muito. Ele falou assim, mamãe, eu não gosto de dormir sozinho no meu quarto, porque o Henri não dormia sozinho no quarto. Ele dormia comigo no quarto dele, ou ele dormia na minha cama junto com o Jairinho. Ou ele dormia na minha cama. Era ele, eu empurrava a poltrona de balanço que a gente tinha, eu dormia no meio e o Jairinho dormia no canto esquerdo do quarto. Ou eu dormia no quarto do Henri na bicama. Sendo que, quando eu dormia no quarto da bicama, o Jairinho sempre reclamava porque ele queria que eu dormisse no quarto, que eu colocasse o Henri para dormir sozinho e que o Henri, se ele acordasse de madrugada, ele viesse até o meu quarto e dormisse comigo. Mas eu não fazia dessa forma, porque o meu filho estava acostumado a dormir comigo desde o início. E, em alguns momentos, o Jairinho ele se perdia, ele achava ruim do Henri dormir na cama com a gente, porque ele acordava muito de madrugada, e aí ele saía simplesmente do quarto e ia para o quarto de hóspedes, dormir no quarto de hóspedes. Enfim, isso aconteceu algumas vezes. Depois, o Leniel pegou ele no final de semana, e a gente ficou bem durante a semana toda, eu e o Jairinho, tudo bem, tudo na paz. Ele trabalhava, chegava do trabalho, eu fazia minha academia, trabalhava de casa, gosto de ler livros, ficava lendo meus livros, estava tentando fazer um curso online. E aí nós tivemos outra briga. E essa outra briga, eu lembro que eu disse também que eu ia embora de casa, que eu não estava mais aguentando. Só que isso já tinha 1 mês e 30, mais ou menos 1 mês e meio, que nós estávamos juntos. Era muito pouco tempo. E tinham algumas brigas, né, que oscilavam as brigas de ciúme e as brigas de quando eu queria ir embora para minha casa, porque eu não aguentava ficar discutindo com ele. E, nessa briga, ele me enforcou na porta da sala da mesa de jantar, e ele foi me enforcando até a porta da cozinha, que tem o banheiro da empregada. Foi me enforcando até lá. Quando cheguei lá, eu falei para ele que eu ia embora de casa com certeza naquele dia. E do lado do banheiro da empregada tem um quarto onde a gente colocava um armário com produto de limpeza, tábua de passar roupa, ficava minhas malas. Eu peguei as minhas malas todas e ele começou a chutar todas as minhas malas na cozinha e na porta do banheiro da empregada. Minhas malas. O Henri não estava nesse momento? Não, o Henri não estava. E aí ele começou a quebrar todas as minhas malas, as paredes ficaram todas sujas, a porta do banheiro da empregada toda suja, porque a minha mala era preta, as 3 malas. E aí eu comecei a chorar, e no dia falei assim, eu vou dormir, eu vou para o quarto. E a gente só fazia as pazes, ele só parava de gritar quando a gente namorava. E era sempre aquela coisa de controle, né? Ele tinha um controle da situação. Eu acho que ele vem de uma família que eles sempre tiveram um controle de tudo, né? O pai é deputado, coronel, ele vereador também, controle, todo mundo sempre no controle. E aí ele chegou e ele não aceitou que eu fosse embora. Então, o que eu fazia? Para amenizar as brigas, eu ia para o quarto e a gente namorava. Só que todas as vezes que a gente... Isso pode falar, Vossa Excelência? Pode falar o que a senhora quiser. Tá. Todas as vezes que nós namorávamos, era como se fosse um ritual. Era ele em cima de mim, não existia outra posição que a gente pudesse fazer. Ele sempre me enforcando, ele sempre mandando eu dizer que ele era o único homem da minha vida, que eu nunca tinha transado com outro homem, que eu nunca tinha gozado com outro homem, que eu nunca tinha feito nada com outro homem. E ele me obrigava a dizer isso até ele completar o que ele tinha que completar. Isso eram todas as vezes. Não existia outra posição, não existia outra maneira. Não podia ser no sofá, não podia ser na cozinha, não podia ser no tapete, no chão. Era sempre na cama, em cima de mim,
me enforcando, não de modo que eu estava sendo torturada, mas como se fosse uma posse, né, um controle, até na hora que ele estava namorando comigo, se relacionando comigo. E ele mandava eu ficar dizendo isso o tempo inteiro. Fala que você só teve a mim como homem. Fala que eu fui o único homem que gozei dentro de você. Eu falava, Jairinho, para de ser louco. Eu tenho Henri. Mas eu falava brincando, mas ele não estava brincando. Ele falava, você tem que dizer. E me enforcava. Você tem que dizer, você tem que dizer. E aquilo era o ápice dele. Né? Era o ápice. E aí a gente resolvia sempre as brigas na hora de namorar, porque eu ficava com medo. E aí resolvia as brigas dessa forma. E tiveram algumas outras brigas também. Num dia que eu me tranquei, eu não sei se eu já cheguei a comentar isso hoje aqui, mas um dia que também a gente teve uma discussão, que eu me tranquei dentro do quarto, ele arrombou a porta do quarto, ele não me deixou ficar no quarto de hóspede de jeito nenhum. E tudo que eu estou falando aqui, Vossa Excelência, vai ser provado, porque eu não estou falando à toa. Nós temos provas de tudo que eu estou falando. Não estou falando nenhuma mentira. É 100% verdade. Meus advogados vão apresentar todas as provas a vocês, mostrando que tudo que eu estou falando é verdade. Então, existia esse tipo de controle. Isso foi em fevereiro. Logo depois, na última semana de fevereiro, não, no meado de fevereiro para a última, o Henri já estava matriculado na escolinha de futebol, já estava matriculado na natação, ele já fazia natação, escolinha de futebol, ele fazia psicóloga, ele fazia aula de judô, eu matriculei ele na aula de teatro, que ele não teve oportunidade de fazer. A senhora pagava sozinha essas atividades extras? Sim, era por volta... O curso de judô era R$ 280, o da escolinha de futebol acho que era 170. A natação era do próprio condomínio, então eu não arcava com despesa. E aula de teatro eu tinha iniciado, mas era eu que pagava, eu que comprava o uniforme, eu que ia junto, né, com ele, na escolinha de futebol, eu ficava sentada lá torcendo com ele, na natação eu ficava lá junto com ele, mesmo tendo a babá, eu sempre estava junto com meu filho. E aí ele fazia todas essas atividades, a gente tinha um organograma de horário, de dias, eu passava tudo para o Leniel também, se ele quisesse visitar o filho na escolinha de futebol, para ver o Henri jogando bola, ou participar da natação, ou do judô, o Leniel tinha toda a grade horária do meu filho, tanto na escola, quanto dos cursos extracurriculares. E aí, a última semana do Henri, de fevereiro, foi normal. Meus pais se revezavam para dormir lá em casa, porque o Henri sempre estava com saudade de ver meu pai e minha mãe. E, às vezes, minha mãe vinha dormir lá em casa, às vezes era o meu pai. E aí, iniciamos no mês de março. Quando foi... no dia 5 de março, 5, 6, 7, dia 5, acho que quarta-feira, eu pedi que minha mãe fosse até o apartamento dormir lá, para eu ficar mais à vontade com o Jairinho, porque o Jairinho estava meio que reclamando que Henri acordava de madrugada, sempre acordando de madrugada. Aí minha mãe foi para lá, ela trabalhava à noite numa escola na Vila Kennedy, que ela era diretora, e aí ela, quando saía da escola, ela ia até a minha casa, dormia lá em casa. No dia seguinte, quinta-feira, Henri foi para Bangu fazer sessão de psicóloga, e quando nós voltamos, minha mãe voltou também, dormiu com a gente nessa quinta-feira também. Sexta-feira iniciou, acho que teve aula de natação, minha mãe foi para casa, depois ela voltou também. E no sábado, o Leniel pegou o Henri, dia 7 de março, Leniel pegou o Henri lá na nossa casa, por volta de acho que foi de manhã, estava no Uber, não me lembro a hora exata, mas acredito que tenha sido umas 10 da manhã. E aí ele passou o final de semana com o Henri, disse que ia numa festa da igreja, se eu não me engano, ia numa festa com amigos, e no dia seguinte a Renata, que era a vizinha do Leniel, me mandou foto do Henri junto com os 2 filhos dela, brincando no apartamento dela, lá no Recreio.
recebi as fotos, agradeci, respondi, enviei a foto para o Leniel. Depois, no dia seguinte, o Leniel disse que tinha brincado com o Henri no shopping, que ele tinha ido até um parquinho no shopping. E aí ele me entregou o Henri por volta de 7h30, que foi o dia fatídico. 7h30, o Leniel me entregou o Henri, estava chuviscando, o Henri estava chorando no colo do Leniel. E aí eu falei assim, o que está acontecendo? O Leniel me ligou, eu descia. Aí o Leniel falou assim, Monique, o Henri não quer ir para casa. Aí eu falei, filho, mamãe... Para a sua casa. Para a minha casa. Só que não era só para a minha casa. O Henri, ele não queria também ir para a casa do Leniel. Ele chorava também para ir para a casa do Leniel. E quando ele estava lá, ele também não queria ir embora. Quando ele estava na minha casa, ele também chorava para ir para o Leniel. Ele só não chorava para ir para a casa de Bangu, que lá era onde ele queria ficar. Era a predileção dele, a casa de Bangu desde sempre. Então, ele foi me entregar o Henri. Na audiência, no dia do depoimento do Leniel, o Leniel me feriu muito com palavras quando ele disse que o Henri tinha dito a ele que eu era uma mãe má. E eu não sei qual é o compromisso do Leniel com a verdade aqui diante de todas as pessoas que estão diante desse caso, diretamente ou indiretamente, mas com a autoridade que Deus me deu de mãe, eu digo que meu filho nunca falou que eu fui uma mãe má. Pelo contrário, todas as pessoas que conviveram comigo, todas elas, independentes, vão dizer, até em declarações que nós temos, que estão no processo, que estão nos autos, nós temos mais de 50 declarações, que eu era uma mãe boa, eu era uma mãe zelosa, uma mãe cuidadosa, e no depoimento dele, em sede de delegacia, se eu não me engano, na 12ª linha, não é, Hugo? O Leniel mesmo diz, foi no dia do falecimento do meu filho, diz que eu era uma boa mãe. Em todas as entrevistas dele no início, todas elas, o Leniel dizia que eu era uma boa mãe. Então, eu não sei o porquê que ele simplesmente decidiu mudar o depoimento dele, só porque estava aqui. Não sei se ele sentia raiva de mim por causa de ciúme ou porque, não sei, porque eu a separei. De repente, eu me coloco no lugar dele. De repente, se fosse ao contrário, se meu filho tivesse falecido com ele, talvez eu tivesse a mesma postura. Eu também me coloco no lugar dele. Não foi só ele que perdeu um filho, eu perdi o meu filho também, que era com quem eu convivia todos os dias. O Leniel convivia com o Henri sábados e domingos, por causa do trabalho, mas eu convivia com meu filho todos os dias. Então, eu achei, assim, a frase dele me feriu muito, porque foi mentira. E ele sabe que ele mentiu. Vamos voltar lá àquele momento que ele chegou na porta do seu apartamento ou a senhora desceu na portaria do prédio? Desci na portaria. Desceu na portaria do prédio. Como é que o menino estava? Como é que Estava exatamente chorando ele e reagia? vomitando. Chorando e vomitando? Ele chegou vomitando. Chegou, eu não vi o Henri vomitando, mas ele estava vomitando, passando mal. E ele estava chorando. Realmente ele estava chorando porque ele não queria ir para casa. Ele queria ir para a casa de Bangu. Ele não queria nem ficar com o pai, ele queria ir para Bangu. Aí a senhora tentou pegá-lo no colo? Sim, tentei pegá-lo no colo. Ele eu reagiu? peguei. Não, ele veio para o meu colo. Ele veio para o seu colo? Sim. E o que exatamente que o Leniel, nesse momento, falou para a senhora? Que ele iria para casa, para o recreio, que no dia seguinte ele iria trabalhar e iria para Macaé. Ele não falou em nenhum momento, meu filho não falou em nenhum momento que eu era uma mãe má ou que eu fui uma mãe má. Isso nunca existiu, mas ele falou aqui em audiência. Ele relatou para a senhora, o Leniel, que no caminho para casa, ele já vinha dizendo que não queria ficar em casa, que queria ir para Bangu? Não, ele também não disse isso em sede policial no depoimento dele. Tá. Em nenhum momento ele falou para a senhora, que ele disse assim, mas por que você não quer ir? Porque a mamãe é boa. Ele falou isso? Relatou isso para a senhora? Em nenhum momento ele relatou isso para mim. Até porque se o meu filho... E ele deu alguma explicação sobre por que o menino estava chorando e vomitando? Também não. Só falou que ele estava chorando e vomitando. Só e que dizendo que não queria ficar na sua casa. Dizendo que não queria subir, que queria ir para Bangu. Mas também que não queria ficar com ele. Não queria ficar nem com o pai, nem comigo. Queria ir para Bangu. Em nenhum momento, meu filho dizia que queria ficar com o Leniel também.
Então, porque ele tinha essa predileção pela casa de Bangu. E o Leniel, por acaso, se ofereceu para levar o menino, então, para Bangu? Não se ofereceu, nem se ofereceu a ficar com o Henri. Nenhum momento. Nem para Bangu e nem ficar com ele. E aí a senhora subiu com o menino chorando e vomitando? Não, aí eu fui, peguei o meu filho, o Henri estava chuviscando, eu falei assim, filho, vamos até a padaria, vamos comprar Kinder Ovo, vamos comprar coxinha de galinha que você gosta, vamos comprar suco de uva, e a gente foi para a padaria, que fica do lado do nosso prédio, que é um comércio do lado de fora do Aí o Leniel condomínio. já tinha ido embora. Já tinha ido embora. E aí nós fomos. Eu falei assim, filho, vamos comprar, o que você quer? Aí comprei Nutella, comprei suco de uva, comprei presunto, comprei pão de queijo, se eu não me engano. E aí ele já tinha parado de chorar? Já tinha parado de chorar. Já estava consolado? Já. Aí comprou todas as besteirolas que gostava de comer. E aí eu sentei debaixo de um ombrelone que tinha em frente à farmácia, que do lado da padaria tem uma farmácia. E como estava chuviscando, eu fiquei sentada com o Henri ali embaixo do ombrelone. E ali o Henri, eu falei assim, filho, a gente tem que agradecer tudo que a gente tem. Vamos começar a agradecer agora. E a gente começou a agradecer a Deus que a gente tinha uma casa, que a gente tinha a mamãe, que a gente tinha um papai, que o Henri tinha a vovó, o vovô, a Olívia. Tudo que eu podia pensar que o meu filho, que era gratidão de ter, nós começamos a agradecer. E o Henri repetia as minhas palavras. E ali a gente começou a agradecer por tudo que nós tínhamos. E até antes, né, em Bangu tem muito morador de rua. E todas as vezes que nós víamos moradores de rua, normalmente em esquinas de pastelaria, eu parava com o Henri, quando a gente estava andando, e mostrava para o Henri assim, filho, essa pessoa não tem uma casa. Nós temos que agradecer porque nós temos casa, nós temos comida. O Henri, desde pequenininho, viu pessoas na rua, crianças na rua. Ele perguntava, por que essa criança está na rua? Falei, porque essa criança não tem casa. Então, nós temos que agradecer porque nós temos casa. Você tem roupinha limpa, você tem brinquedo, essa criança não tem brinquedo. O Henri, no começo, a gente até, na hora de fazer doação de brinquedo, que o Henri ganhava muito brinquedo, ele não queria fazer as doações dos brinquedos. Depois, quando eu comecei a mostrar lá em Bangu que tinha tantas crianças morando na rua que não tinham brinquedos, ele começou a doar os brinquedos com felicidade, que ele estava indo doar para crianças, né, que realmente não tinham nada. Então, nós começamos a agradecer por isso, por tudo. O Henri ele era pequeno, mas ele tinha sensibilidade. O Henri era uma criança sensível. Nesse momento, a senhora estava debaixo do ombrelone, o Jairo estava em casa, no apartamento. Estava em casa, dentro do apartamento. Aí a senhora subiu. Aí eu fui, peguei o Henri só ficava no meu colo, sempre que estava comigo, ele estava no meu colo. Então, eu estava carregando as bolsas e o Henri do outro lado, no meu colo. Entrei, botei o dedo na portaria, entrei. Quando eu cheguei na porta do elevador, o Jairinho sai do elevador. E eu dou de cara com o Jairinho. E aí ele falou assim, você demorou muito. Estava preocupado, achando que eu estava com o Leniel lá embaixo, de conversa fiada ou por causa de qualquer outra coisa. Aí eu falei, não. Aí entrei dentro do elevador, de cara fechada, porque o Jairinho estava me controlando tudo, porque eu tinha demorado para buscar o Henri com o Leniel. Subimos, Jairinho foi para a sala, foi continuar vendo a série Narcos, que ele estava vendo. Ele não parou de ver a série, porque eu desci. E eu fui para a cozinha com meu filho, guardar as compras, e falei, Henri, mamãe fez comida, tem suco, tem lanchinho, quer mamadeira? Aí ele falou assim, não, mamãe, não estou com fome, eu só quero dormir, estou cansado. Isso era 20h, aproximadamente. Aí peguei meu filho, fui até o quarto dele, tirei a roupinha dele, levei para o banheiro. Só que o banheiro é um banheiro que o box é estreito. Então, assim, para eu dar banho no Henri, eu preciso entrar dentro do box também e tirar minha roupa também, senão eu fico toda molhada. Então, eu entrei com meu filho para dar banho nele, e aí o Henri começou, eu fui dando banho nele, perguntando como é que foi o final de semana. Ele disse que tinha sido tudo bem com o pai, não me relatou nada, nenhum problema. E eu falei assim para ele,
filho, você tem que cuidar da mamãe, você não pode ficar chorando à toa. Aí ele falou, mamãe, eu vou cuidar de você para sempre. Acho que essa foi a frase que eu nunca mais vou esquecer na minha vida, porque foi uma frase marcante, foi uma frase que eu achei assim, que normalmente é a gente que fala para o filho. Eu sou católica, eu não acredito em reencarnação e nada disso. Mas é como se ele cuidasse de mim, ele tinha cuidado por mim. Então, o Henri era um menino muito, muito carinhoso, muito sensível. E ele falou, mamãe, eu vou cuidar de você para sempre, fazendo carinho no meu rosto, falando, eu vou cuidar de você para sempre, mamãe. E eu falei, tá bom, filha. Ele, mas você me deixa dormir no seu quarto? Porque quando você me coloca para dormir aqui no quarto, quando você dorme comigo, tio Jairinho briga. E aí eu falei, tá bom, você vai dormir no meu quarto. Aí fui, levei ele para o meu quarto, peguei a poltrona de amamentação, como eu sempre fazia, empurrei até a cama, botei um travesseiro entre a poltrona e a cama, botei meu filho, vesti ele com pijaminha de manga comprida, com calcinha comprida, cobri ele de edredom, o ar-condicionado tinha que estar em 21 graus, senão ele suava. E ali eu fui e falei assim, agora vamos tirar uma foto, mandar para o papai, para o seu pai ver que você está bem, está tudo bem. Tiramos uma foto, eu e o Henri, mandamos para o Leniel. Falei, olha, Leniel, está tudo bem. Aí o Leniel, ai, que bom, graças a Deus. Falei, então tá, a gente vai dormir. Essa mesma foto eu mandei para o grupo da família, onde tem também um priminho dele que mora em Vitória da Conquista, com a minha tia e a minha outra prima, na Bahia. E o Davi, que também tem a mesma idade do Henri, 4 aninhos, que agora já fez 5, falou assim, boa noite, primo Henri. E o Henri responde, boa noite, primo, dorme com Deus. A gente responde junto com a foto, dorme com Deus, a gente está bem. E isso também eu tenho, isso também tem nos autos, né, que meu advogado vai apresentar. Então, a gente tirou essa foto, a gente falou com o priminho, falamos com o pai, rezamos o Pai Nosso, o Henri que pedia para rezar até. Henri pediu para rezar o Pai Nosso, rezamos Ave Maria, rezamos Santo Anjo do Senhor. E ali eu contei a história preferida dele, que era a Árvore dos Sapatos. Contei a historinha para ele, que ele sempre gostava de escutar a mesma história. Bati no bumbum dele, até ele dormir, ele dormiu. Assim que ele dormiu, eu fui, liguei a luz do banheiro, coloquei um chinelo na porta do banheiro e um chinelo na porta do quarto, porque dava de frente para o corredor e o Jairinho estava assistindo televisão na sala. E aí eu fui lá para a sala assistir a série junto com o Jairinho. A série já estava rolando, acho que estava até acabando o episódio, não sei. E aí eu fiquei lá. Sendo que, nesse momento, o Henri acordou de umas 8 da noite, acho que até meia-noite, o Henri acordou 3 vezes. E eu tinha pedido um lanche, acho que da CT Brasserie, se eu não me engano, era do Rio Design, eu tinha pedido um iFood. Jairinho pegou um vinho branco para a gente beber, que ele queria me agradar, que eu gosto de beber vinho branco. E, nesse momento, a gente começou a comer, se eu não me engano, era uma pizza retangular, uma massa retangular, com 2 sabores, e a gente bebendo vinho branco. E aí o Henri acordou a primeira vez. Nessa primeira vez, eu fui, na mesma hora que o Henri vinha pelo corredor, eu já ia lá, botava o Henri para dormir de novo, para ele não perder o sono. Eu batia no bumbum dele e ele dormia. Depois, o Henri de novo, acordou de novo. Eu fui, botei o Henri de novo para dormir e acordei, né? Ele acordou, fui de novo. E aí, entre a segunda e a terceira vez que o Henri acordou, o Jairinho perguntou assim, que tanto que você falou com o Leniel? O que vocês conversaram? Eu falei, a gente não conversou nada. O Leniel me entregou o Henri, eu peguei o Henri, a gente foi na padaria. Não, mas vocês conversaram alguma coisa, porque toda hora que você sai para botar o Henri para dormir, você leva o celular. Eu falei assim, eu levo o celular porque é meu celular. E ele tinha a senha do meu celular. Aí ele falou assim, então deixa o celular aqui na mesa, qual o problema? Tem algum problema de eu ver o celular? Eu falei, não tem problema nenhum, eu não tenho nada mais com o Leniel. Aí ele falou assim, só para eu saber. Aí tá, deixei, tranquilo, depois o Henri acordou novamente, e eu botei o Henri novamente para dormir.
Sendo que Jairinho queria saber o que tinha no meu celular nas mensagens de WhatsApp com o Leniel, porque eu estava levando o celular junto comigo, mas não tinha nada. Mas ele cismou que tinha alguma coisa no meu celular. Nesse momento, eu faço um adendo aqui também, Vossa Excelência. Teve uma vez que nós estávamos em casa, bebendo vinho também. Ele gosta muito de vinho tinto e eu bebo mais vinho branco, até pela coloração do dente, né, para não manchar os dentes. Eu bebo mais vinho branco e ele gosta dos vinhos tintos. Teve um episódio que eu peguei o Jairinho macerando um comprimido dentro da minha taça de vinho. Eu sempre via um pozinho no fim da minha taça. Só que eu não sabia do que era aquele pozinho. Eu achava que era por conta da uva, de repente, do fim da garrafa, até eu ver o dia que ele tinha macerado um comprimido dentro da minha taça. E eu briguei com ele, perguntei por que ele estava macerando um comprimido dentro da minha taça, e ele justificou dizendo que é porque eu tinha que dormir com ele, junto com ele, quando ele tomava remédio, porque ele não podia ficar acordado enquanto ele estava dormindo, porque eu podia conversar com outros homens. Isso também não existia, porque eu não tinha nenhuma outra pessoa. Quem tinha era ele, mas até então eu não sabia. Aí eu deixei, minha taça de vinho estava na sala, e eu estava botando o Henri no quarto, e o celular comigo. Eu achei que ele estava querendo pegar meu celular mesmo para ver a mensagem com o Leniel, mas também não tinha certeza, porque eu estava segurando o telefone. Nisso, quando foi mais ou menos aproximadamente 1h, 1h da manhã, ele chegou para mim e falou assim: Monique, vamos para o quarto de hóspedes conversar e namorar, porque o Henri está no nosso quarto. Eu falei, tá bom. Ele desligou a série, fomos para o quarto, ele ligou a televisão num canal normal, até porque nesse quarto de hóspedes ele dormia. Eu tinha que dormir junto com ele para eu não conversar com ninguém. Como se eu tivesse um amante, como se eu tivesse uma pessoa de fora, mas eu não tinha ninguém. E aí, eu tomei o remédio sabendo que eu estava tomando remédio, e eu deitei na cama, e eu o vi deitando na cama, junto comigo. Mas eu não o vi tomando os remédios, que eram esses mesmos remédios. Ele tomava mais um, que era para queda de cabelo, que era o Finalop, e ele tomava um antidepressivo, que era o Luvox. E aí, ele deitou do meu lado e eu adormeci. A senhora viu ele tomando remédio? Não vi ele tomando remédio, não vi. Mas ele deitou do meu lado. Eu deitei próximo da porta e ele deitou próximo do banheiro. Além do Rivotril e do Paxi, a senhora notou algum pozinho no vinho, não? Então, dessa vez? Todas as vezes que eu vinha para a sala, porque foram 3 vezes, mas eu não tinha visto, né, nada. Eu estava bebendo, aí o Henri acordava e eu ia correndo para lá. Eu realmente assim, não reparei, eu não sei. Não sei se eu dormi rápido. Mas a senhora já sabia de outras ocasiões já que ele sabia. macerava o comprimido. Descobri. A senhora não reparou se tinha Tanto que pozinho outras nesse vezes dia? eu não tomei bebida dele. Às vezes eu até trocava a taça escondido. Pegava a taça dele e trocava, porque eu ficava com medo de ter no meu, e aí eu trocava a taça com ele. Já aconteceu algumas vezes de eu fazer isso. Só que dessa vez eu não desconfiei de nada, até porque a gente estava bem, estava tudo bem. Ele só estava querendo saber se eu estava conversando com o Leniel. Só isso. Mas o Leniel, a gente tinha tido um final de semana bom, tranquilo em casa, nada aconteceu. Então, assim, não desconfiei que ele pudesse querer que eu dormisse para ler a mensagem. Não fazia sentido. Enfim, aí, quando foi 3h40 da manhã, eu acho que foi mais ou menos isso, 3h30 e pouco, ou 3h40, ou 3h50, foi algum horário desse sentido, Jairinho me acordou e falou assim: Monique, eu ouvi um barulho no outro quarto e eu fui lá ver. Quando eu cheguei lá, o Henri estava caído no chão. Eu peguei o Henri do chão e coloquei na cama. Espera aí. Ele acordou a senhora para falar isso? Ele me acordou, falando que tinha ouvido um barulho no outro quarto, dizendo que o Henri tinha caído da cama, que ele encontrou o Henri caído no chão e colocou o Henri em cima da cama. Eu levantei correndo e fui até lá. Só me falou isso. Levantei correndo e fui até lá, outro quarto. Cheguei no outro quarto, o Henri estava
de barriguinha para cima, com as mãozinhas descobertas. Ele dormia todo enroladinho no edredom. E o Henri estava todo descoberto. Aí eu falei assim, tem alguma coisa errada com meu filho, que ele está todo descoberto. Ele tinha dormido agitado? O Henri, não, estava calminho. Ele acordava enroladinho? Ele acordava, quando ele acordava e não me via ao lado dele, ele acordava agitado, ele vinha correndo. Só que ele sempre me encontrava, então eu já colocava ele de volta para dormir. Dessa vez, ele estava imóvel, né, com a mãozinha para cima, com o olhinho olhando para o nada e com a boquinha meio aberta, um pouco aberta. Aí eu falei assim, Jairinho, tem alguma coisa errada, meu filho está descoberto, ele não dorme descoberto, ele dorme todo embrulhadinho. Estava com o olho aberto? Estava com o olho aberto, olhando como se ele tivesse uma visão olhando para o nada, como se ele não tivesse, estava vendo, mas não estava vendo. Aí eu falei para ele, Jairinho, tem alguma coisa errada com meu filho não dorme descoberto. Aí o Jairinho foi até o banheiro, vem aqui. O Jairinho foi até o banheiro, urinou, voltou. Ele falou assim, eu acho que a gente tem que levar o Henri na emergência correndo. Aí eu falei assim, Jairinho, as mãos e os pés do Henri estão geladas. Aí ele, vamos para o hospital. O hospital era uns 10 minutos de casa, que era o Barradó. De madrugada ainda era um pouco mais rápido. E aí ele pegou uma manta, ele pegou a minha bolsa, botou no ombro, pegou a manta, enrolamos o Henri numa mantinha roxa, que a gente estava deitada no outro quarto, e nós levamos, carreguei meu filho no braço e fomos para o hospital, para o Barradó, que era próximo. E, nesse momento, a senhora sentiu o seu filho respirando? Eu achei que meu filho estava vivo o tempo inteiro. Na minha cabeça, o Henri foi vivo para o hospital, na minha cabeça. Né? Eu não lembrava da cena do elevador, a cena onde o Jairinho faz respiração boca a boca. Aquele momento ali eu não lembro, só vi depois na mídia, quando eu enxerguei, quando eu via passando na televisão, eu nem lembrava daquilo, do Jairinho tentando fazer respiração boca a boca, até porque quem mandou o Jairinho me mandou fazer respiração boca a boca, no trajeto do caminho, entre o carro, no estacionamento... A senhora sentada no banco de trás? No banco da frente, né? Erradamente, mas estava no desespero. Eu estava no banco da frente, segurando o Henri, fazendo respiração boca a boca no meu filho, até chegar no hospital. A senhora nunca tinha feito esse procedimento? Não, nunca tinha feito. Agora, vamos voltar lá para o elevador. Quando a senhora pegou ele, é lógico que, nesse momento, a pessoa está desesperada, é muito difícil lembrar. Mas a senhora falou, para mim, o meu filho estava vivo. Sim. Porque a senhora sentiu ele se movimentar, sentiu a respiração dele, ou isso estava... Isso estava incutido na minha cabeça, que então, meu filho estava vivo. Se ele estava ou não tendo eu não tenho sinais certeza. vitais. Eu não tenho certeza. Okay. Mas, na minha cabeça, estava incutido que meu filho estava vivo. Entendi. Meu filho estava vivo ali. E, até hoje, eu acho que meu filho estava vivo dentro do elevador comigo no meu colo. Então, fomos até o hospital. Eu lembro que ele passou por todos os quebra-molas. A gente batia a cabeça no teto, que ele ia bem... Tem uma luz aí, o senhor está filmando? Tá, você vai virar aqui para a gente? Pois não. E nós batíamos a cabeça, eu batia a cabeça no teto, porque ele estava realmente voado nos quebra-molas, ele estava tentando chegar rápido. Ele avançou o primeiro sinal da Abelardo Bueno, e nós chegamos rapidamente ao hospital, ao Barradó. Ele estava com a minha bolsa, eu estava com o Henri no colo, cheguei e levei direto o Henri para o leito, aonde ficava, porque eu sempre levava o Henri no Barradó, eu sabia exatamente onde eram os leitos, eu não passei nem pela recepção. Eu saí correndo e levei ele direto. Quando eu cheguei lá, eu falei, meu filho não está respirando, porque ele disse que meu filho estava em PCR. Até então, eu não sabia o que era um PCR. Eu fui saber no carro, quando ele disse que era PCR, era parada cardiorrespiratória. Eu não sabia nem... O Jairo é que ele falou isso. Falou no carro. Ele está em PCR. Só que eu não sabia o que era um PCR. Né? Eu fui descobrir depois que ele falou que era parada cardiorrespiratória. E aí eu falei, meu filho não está respirando bem, está acontecendo alguma coisa com meu filho. Vieram muitos médicos, vieram mais que uns 8 a 10 médicos. A equipe assim, foi muito rápida. Eu vi
eles recortando a roupa do meu filho toda no meio. E eu fiquei atrás do meu filho, eu acho que eu não poderia nem estar ali, mas os médicos permitiram que eu estivesse ali. Eu fiquei atrás do meu filho, eu via todas as vezes que eles fizeram massagem cardíaca no meu filho, eu vi eles colocando no pulso direito do Henri 8 injeções de adrenalina, eles colocaram a sonda no nariz do meu filho, eu vi, fizeram um arranhão no nariz do meu filho, eu vi quando entubaram o meu filho, eu vi colocando medicamento no outro pulso do meu filho, e eu vi fazendo manobra incansavelmente no meu filho. Muitas e muitas e muitas, e quando um cansava, o outro chegava e fazia manobra, e era um cansava e o outro fazia manobra. E eu falava, meu Deus, o que está acontecendo? Aí o Jairinho falou assim, Monique, liga para o pai, liga para o Leniel, fala que o Henri não está respirando direito, está tendo algum problema. E eu liguei para o Leniel, que naquela hora eu não sabia nem o que estava acontecendo. Ele me deu minha bolsa, me deu o telefone, tanto que acho que a gente deu entrada no hospital. Eu só apresentei a carteirinha do plano de saúde, acho que foi 4h30 da manhã. A gente já estava lá, acho que meia hora, fazendo massagem cardíaca no Henri. Foi quando eu liguei para minha mãe, liguei para o Leniel pedindo para eles irem até o hospital. E eu falei, Leniel, vem para cá que o nosso filho não está respirando, está acontecendo alguma coisa. E o Leniel falou, estava indo para Macaé agora trabalhar. Eu falei, Leniel, vem para o hospital. Aí Leniel foi, minha família estava vindo também, só que minha família estava vindo de Bangu. Leniel estava vindo do Recreio. E aí, acho que passou uns 10, eu não faço noção, assim, mais ou menos do tempo, mas uns 10, 15 minutos, Leniel chegou, e Leniel ficou em desespero também, e aí as médicas ficavam perguntando, o que aconteceu, o que aconteceu? E eu reproduzi o que o Jairinho falava. Ele falou que ouviu um barulho do quarto, ouviu um barulho e foi lá ver, a gente não sabe o que aconteceu, o Henrique caiu no chão. E era só isso, a gente só reproduzia isso. E eu chorando, o pai do Jairinho chegou também, ficou do meu lado, atrás, ele ajoelhou, eu vi o pai do Jairinho ajoelhado, rezando. Eu lembro que eu fazia carinho no meu filho, assim, com a mão para trás, não acreditando no que estava acontecendo, fazia carinho, e ele voltava com a mão para frente, para consertar o cabelo dele, eu voltava com a mão para trás. E os médicos falaram, vocês não podem ficar aqui, vocês não podem ficar aqui. E isso já tinha passado acho que uns 50 minutos de massagem cardíaca, eu acho. Já tinha passado bastante tempo. E o Leniel também não estava acreditando no que estava acontecendo. Aí chegou um amigo do Leniel, o Sigmar. Depois chegou uma amiga do Leniel, que eu acho que era a namorada dele, na época. E chegou a família do Jairinho, minha família ainda estava no caminho. Quando foi, uma enfermeira me deu um medicamento que ela disse que eu estava andando igual barata tonta dentro do hospital. Sentei no meio-fio, na calçada do hospital, do lado de fora, e ela me deu esse remédio para eu ficar calma. Daqui a pouco, chegou, o Leniel ficou lá dentro também, acho que umas meia hora, olhando o Henri, também, que eles já tinham mandado a gente sair, mas o Leniel ainda foi lá olhar o Henri, ficou uns 30, 35 minutos com o Henri lá dentro. E, assim, o Henri não tinha, Excelência, um roxo. O meu filho não tinha um roxo. Ele não tinha um machucado no corpo. Nenhum. Eu vi meu filho pelado, em cima daquela maca no leito, sem nenhum roxo, não tinha nada. O Leniel chegou, ele ficou uns 30, 35 minutos também com meu filho, não tinha nenhum roxo, nada. As médicas não disseram nada, não existia machucado no meu filho. E a gente não sabia o que estava acontecendo, ninguém sabia o que estava acontecendo. Quando foi 5h52 da manhã, acho 5h52 ou 5h42, vieram dar notícia que o meu filho tinha morrido. E, assim, acho que foi aquele momento assim, que eu não sei nem explicar. Não sei se a senhora é mãe, mas, assim, é como se estivesse alguém arrancando um pedaço de você. Alguém estava arrancando um pedaço de mim dentro daquele hospital. E eu falei assim, mas não pode.
Aí eles falaram assim, olha, seu filho chegou em PCR, a gente não sabe qual foi a causa da morte. Ninguém sabia qual era a causa da morte. Eu falei assim, mas o que aconteceu? Vocês ficaram 2 horas fazendo massagem cardíaca no meu filho. Uma criança chega morta, vocês ficam fazendo 2 horas de massagem cardíaca. Naquele momento, eu culpei o hospital. Eu achei assim que o Henrique tinha chegado vivo e o hospital tinha feito alguma coisa de errado. Alguma coisa tinha feito de errado dentro daquele hospital. Porque meu filho não tinha marca nenhuma. Leniel, até no depoimento dele, na delegacia, acho que aqui em audiência, não tinha nenhum roxo, Vossa Excelência, nenhum. E meu filho, depois de 2 horas no leito do hospital, ele veio a falecer. Eles só deram óbito 2 horas depois. Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Eu não sei quanto tempo, porque eu não sou médica, eu não sou perita. Mas uma pessoa que chega morta dentro de um hospital, fica 2 horas em ressuscitação, eu nunca ouvi falar num negócio desse. Enfim, nesse momento, acho que a assistente social chegou, a pediatra ou uma médica, eu não sei quem foi. Eu tive que dar a notícia para minha família no carro, eles estavam vindo. Meu pai estava acamado em casa, meu pai começou a chorar em casa. E a minha família estava chegando no hospital ainda. E começou a chegar, acho que a família do Leniel, eu não lembro mais quem estava. E todo mundo abalado, o Leniel jogado num canto. Tá chorando muito. E eu em outro canto, sem entender nada do que estava acontecendo. Nosso filho, nosso único filho, parecia um pesadelo, parecia uma coisa horrível. Ninguém estava entendendo nada. Aí chegou o Sigmar, que é o amigo, acho que o amigo do Leniel, que é policial civil. Aí ele falou assim, calma, vai ficar tudo bem. Vocês estão bem, calma, vai ficar tudo bem, eu vou ligar, eu vou tentar ajudar. Aí acho que a médica falou assim, olha, para liberar o corpo, vocês têm que ir até o outro prédio em anexo do Barra Dó, fazer a liberação do corpo, porque o Henrique tinha que sair, eu acho que para uma sala, não me lembro qual era a sala, mas ele ficava em outro lugar. E aí a gente foi até o outro prédio, e lá o Sigmar disse que conhecia o delegado da 16ª, que era amigo do delegado, que era só fazer um documento registrado, não sei se era um boletim, alguma coisa, para levar para o hospital para dar a liberação do corpo do Henrique, para o IML. Aí eu falei, Cristiane veio junto comigo, a que era assessora do Jairinho, ela chegou junto com o marido, e ela foi andando, caminhando comigo. Nesse momento eu não vi mais o Jairinho, eu acho que eu não vi mais minha família, não lembro se foi junto comigo para o prédio. E foi o Leniel com o Sigmar e a namorada dele, e eu e a Cristiane, a gente foi até o prédio. Aí o Sigmar falou, olha, Monique, fica tranquila, vai descansar, o dia ainda vai ser muito corrido, você vai ficar com a parte do velório e do enterro, e a gente vai ficar com a parte burocrática de resolver isso com o IML. Eu falei, tá bom. Aí eles foram até a delegacia, que era uma pessoa, o Sigmar, para mim, era uma pessoa completamente desconhecida, mas estava me oferecendo apoio ali naquele momento, junto com o Leniel, e eu aceitei o apoio. A Cristiane também me ofereceu apoio, falou, olha, vou te levar em casa, porque o Jairinho não está aqui. O Jairinho tinha saído do hospital. Eu falei, cadê o Jairinho? Aí liguei para o Jairinho. Falei, Jairinho, cadê você? Ele falou assim, eu fui em casa, fui trocar o sapato, botar um chinelo, e estou voltando, mas eu estou parado num posto de gasolina na Avenida das Américas. Aí eu falei, mas você nem me avisou. Aí ele falou, não, mas é porque eu fui rápido. Aí eu falei, tá bom. Aí o Sigmar chegou para mim e falou assim, olha, vai para casa, vai descansar, que a gente vai fazer esse boletim de ocorrência, você cuida do velório. Isso já eram por volta de que horas? Isso, eu acho.
Foi 5h52 o óbito do meu filho, mas eu acho que era por volta de umas 8h40, 9 horas da manhã. Já era umas 9 da manhã. 9 e pouca, talvez. Demorou um pouco a gente conseguir sair de lá até a gente ir para outro prédio. Demorou um pouco. Eu ainda descia, que eu queria ir atrás da onde estava o corpo do meu filho. Foi uma coisa horrorosa. Aí eu fui, a gente saiu de lá, a Cristiane me deu carona, que eu estava com o Jairinho, Cristiane e o Winston, que é o marido dela, me deu carona, me levou para casa. Fui para casa, Jairinho, nesse percurso, né, de ir para Jairinho casa. tinha ido lá tirar o chinelo, botar o sapato ele e falou- voltou para o hospital. Não, ele não voltou para o Ele hospital. ficou em casa. Ele disse que estava num posto de gasolina, na Avenida das Américas. Mas E eu a senhora foi sozinha com a Cristiane e o marido para casa. Pra casa. Chegou lá, o Jairinho não estava. não estava. Aí, no caminho, eu liguei para Leila Rosângela, que é a nossa empregada. Falei assim, Leila, tira o dia de folga, porque eu não queria chegar e encontrar com ela em casa. Eu falei, Leila, tira o dia de folga. E ela liga- estava onde? Estava em casa? Estava em casa, porque ela chegava por volta de 6h30, Estava na 7 horas. sua casa? Estava na minha casa. Ah, tá. Porque não deu tempo de avisar para ela para não ir para casa, ou enfim, a gente não estava nem pensando nisso. E aí, por volta de 9 e pouca, foi a hora que eu consegui ligar para Leila Rosângela. E eu falei, eu não vou nem ligar para a Tainá. Você pode ligar para a Tainá para mim, dar o dia de folga para ela também? Ela falou, posso. Mas falou que o menino tinha morrido? Não falei nada. Só falei para ela para tirar o dia de folga e avisar a Tainá para tirar o dia de folga também. Aí a gente estava passando, nessa hora, em frente ao Via Parque. Aí nós fizemos a curva, aquela curva, entramos na Belardo Bueno, fomos para casa. Quando eu cheguei em casa, quando eu saí do elevador social, ela estava no corredor, em Ela, frente... a Leila. Leila Rosângela. Ela estava em frente ao elevador de serviço, para entrar, para ir embora. Aí ela me viu chegando com a cara toda inchada, chorando muito. Aí ela falou, Monique, o que aconteceu? O que aconteceu? Eu falei assim, o Henri virou anjo, o Henri não está mais com a gente. Aí ela veio, chorou junto comigo, me abraçou, ficou comigo um tempão abraçada comigo no corredor, em frente à porta da nossa casa. E a senhora estava sozinha, né? Estava com a Cristiane e com o A Cristiane Winston. estava junto? Tá. Tava. Passou um tempo, logo depois, o Jairinho, quando a porta do elevador se abre, o Jairinho está atrás. Ele ainda viu a gente se abraçando, aí ela foi embora e eu fui, Ela chegou a entrei para comentar com a casa. senhora que, quando o Jairinho foi em casa, ela estava em casa? Ela estava em casa. Estava em casa quando ele foi trocar o sapato? Sim, ela estava em casa. E ele não comentou nada com não ela? comentou nada. Ela lhe disse pareceu ela. surpresa? Ela pareceu surpresa. E ela ficou chorando muito comigo, abraçada no corredor. Eu acho que ele não comentou nada mesmo. E aí, nós entramos, ficamos lá, e eu me recordo que o Leniel me ligou, eu acho que foi por volta de 12h, 13h, eu não tenho certeza agora do horário, para falar que ia fazer uma perícia do local, que teria que fazer uma perícia do local, que iria um policial lá para tirar foto do apartamento. Eu falei que tudo bem, que eu estava em casa, que ia esperar eles. Aí chegou, eu não sei se era delegado, chegaram 3 policiais ou 3 inspetores da Polícia Civil, um ficou do lado de fora da casa e outros 2 entraram. E aí eu fui conduzindo eles, mostrei onde o Henri tinha dormido, mostrei a cadeira já estava no lugar. O Jairinho estava em casa? Já estava em casa. Ele, a Cristiane e o Winston. E a senhora? E eu. Tá. Leila Rosângela já tinha ido embora e a Tainá não foi trabalhar. Aí eu mostrei os cômodos para eles olharam, comentaram assim, mas a cama está arrumada. Aí eu falei assim, porque a minha empregada chega cedo, ela tem a chave de casa, e eu estava dentro do hospital. Eu estava lá resolvendo, meu filho acabou de mesmo morrer. a Leila Rosângela costumava chegar? Ela chegava por volta de 6h30, 7 horas. E a entrada dela, na portaria, sempre ficava registrada pela digital dela. Ela tinha que colocar digital. Então, isso também é facilmente comprovado que ela botava digital para entrar, todos os dias. Ela só não trabalhava na minha casa quinta-feira, que quinta-feira ela passava a roupa na casa do Coronel Jairo.
E aí ele tirou foto de tudo, perguntou por que a cama estava arrumada e os lixos já estavam vazios. Eu falei, bom, a empregada estava em casa, ela tem a chave, ela chegou antes de eu conseguir avisar ela que não era para ir. Até porque eu também não sabia nem que ela não podia estar em casa, nem que pudesse arrumar nada. Não teve ninguém que falasse para mim assim, tem que isolar o local. Eu não sabia do que se tratava, não sabia qual o proceder daquilo. E aí eles tiraram foto de tudo, dos cômodos, foram na cozinha, olharam a geladeira, olharam, acho que a pia, os lixos, foram nos banheiros, olharam o quarto do Henri, pediram para olhar, abriram o armário do Henri, viram as roupinhas dele, brinquedo. Acho que tiraram foto de tudo, agradeceram e saíram. Nesse momento eu fui, peguei os porta-retratos todos que eu tinha do meu filho, peguei a historinha de livro dele, da Árvore dos Sapatos, peguei o Mickey dele que ele gostava, peguei o Tomás, que é o ursinho que ele gostava, e falei com a Cristiane que eu não tinha condição nenhuma de vestir meu filho. Eu não queria ver meu filho sendo vestido para o velório. Eu falei, Cristiane, eu vou separar a roupa, tinha um monte de roupa que o Henri nunca tinha usado dentro do armário. Eu peguei uma roupinha nova para ele. Aí eu falei, tem que botar tênis, tem que botar sapato, bota meia. Aí ela falou assim, não, só uma meinha. Aí eu botei, separei a roupa do Henri, botei na bolsa. Aí ela me levou para o Bangu. Jairinho, eu acho que foi com o Winston, eu nem me lembro. Eu acho que eu fui com a Cristiane para casa, acho que Jairinho foi no outro quarto, no outro carro com o Winston. E ela me deixou em casa. Eu lembro até que eu que fui dirigindo. E ela ficava, Monique, calma, você está muito nervosa, você não para de chorar. Deixa que eu dirija. Eu falei, não, eu quero dirigir, eu quero dirigir. Fui dirigindo, até chegar em Bangu. Lá o Winston pegou ela. Levou para a casa do Jairinho e eu pedi que me deixassem sozinha. Aí foi um fim de tarde, assim, tenebroso, um pesadelo. Quando foi, o dia estava entardecendo, as coisas do Henri já tinha colocado tudo no meu quarto. O quarto estava cheio de brinquedo do Henri, estava cheio de coisa dele. E aí eu fui chegando, acho que umas 5, 6 horas da tarde, e eu sabia que tinha um culto na Advec do Recreio, onde eu costumava ir de vez em quando, que é uma igreja, a Assembleia de Deus. E, nesse momento, eu confesso para Vossa Excelência que eu sou católica, né? Tenho temor a Deus, mas eu só pensava em me matar. Só pensava em me matar. Eu não pensava em mais nada, a não ser o suicídio. Me jogar do viaduto, eu queria, de qualquer jeito, me jogar do carro no meio da Transolímpica do viaduto. Eu não pensava em mais nada. E parece que é um momento assim, de puro pesadelo, sabe? Eu não sei nem explicar o que era aquilo que eu estava vivendo. Eu fui, peguei minha bolsa, do jeito que eu estava. Eu acho que eu estava do jeito que eu estava do hospital, era a mesma roupa. Tinha feito só um nó no cabelo. E meu irmão me viu chorando muito, pegando a bolsa e indo embora. E aí ele falou assim, irmã, para onde você vai? Eu falei assim, Brian, eu vou sair, eu vou dar uma volta. Aí ele falou, não, você não vai do jeito que você está. Eu falei assim, eu vou do jeito que eu estou. Aí ele, não, você vai comigo, eu vou dirigir. Ele pegou minha bolsa e pegou a chave do carro da minha mão e falou assim, eu vou dirigir. Aí ele foi. Minha cunhada, Letícia, noiva do meu irmão, foi com a gente. E eu falei, então a gente vamos para a Advec, no Recreio. Eu lembrava que a gente tinha chegado na porta da Advec. Meu irmão disse que a gente nem chegou na porta da Advec. E o Leniel me mandou mensagem ou me ligou, falando assim, Monique, tem alguma coisa errada no laudo do IML. Aí eu falei, por quê, Leniel? Ele falou assim, porque aqui está constando que o Henri faleceu de laceração hepática por uma ação contundente e a causa da morte uma hemorragia interna. Eu não estava entendendo nada, que eu não sabia o que era ação contundente, sabia o que era uma hemorragia interna, sabia o que era o órgão, mas eu não sabia o que era uma laceração hepática, eu não entendia. Eu falei assim, Leniel, então eu estou indo para aí, vou botar no GPS, estou indo para aí.
Nós chegamos lá, acho que era 8h03, 8h04, né? Era a hora IML. no IML do centro da cidade. Eu vou ter que interromper de novo. Sim, porque não senhora. parece. Você quer ir também? Também.
Podemos continuar? Sim. Então, pode. Prossiga. Sim. Aí, eu e meu irmão e a minha cunhada fomos até o IML. Nós chegamos lá por volta de 8h03, se eu não me engano, acho que era o que estava no GPS, aparecendo no celular. Nós chegamos lá, estava a família do Leniel, tinha alguns amigos do Leniel, o Sigmar estava lá junto, eles estavam no estacionamento, o primo, acho que o marido da prima dele, estava a prima Sabrina, tinham alguns parentes. E aí o Leniel foi com o Sigmar e começou a ler o laudo para mim, dizendo que era uma laceração hepática. Quem me explicou até foi o Sigmar. Isso já era na terça, né? Não, isso no mesmo dia. Mesmo? No mesmo dia, segunda-feira. E aí o Sigmar estava me explicando o que era uma laceração hepática e o que seria uma ação contundente. Aí eu falei assim, mas como que é uma ação contundente se não tinha marca nenhuma no meu filho? Não tinha marca no Henri. Aí ele falou, não soube explicar. Ele falou assim, não, a gente vai fazer aqui umas perguntas e a gente vai pedir uma contraprova do laudo, que vai ser feita só amanhã de manhã. Aí eu falei, tudo bem. Aí nós ficamos lá, a prima do Leniel ainda falou assim, você não quer ir ver o Henri? Só que o Henri já estava todo costurado, eu não queria ver meu filho daquele jeito. A última vez que eu vi meu filho, ele estava íntegro, né? Então, eu não tinha condição de ver meu filho de outro jeito. Aí eu falei, não, eu não consigo. Aí a gente ficou lá até umas 10 horas da noite. Leniel acho que ainda ficou, estava indo embora também. Nós fomos embora. Meu irmão me levou para casa. E, assim, foi uma noite horrível. E o Leniel pediu para que eu cuidasse do velório, do enterro, que seria feito no dia seguinte. E, assim, eu fui, falei com a minha mãe, que a gente tem um jazigo da família, e eu falei para minha mãe assim, mãe, a gente tem que ver o jazigo, porque meus 2 padrinhos tinham sido enterrados há pouco tempo atrás, que eles tinham falecido, e tinha que ainda fazer a exumação do corpo dos meus padrinhos e fazer, acho que, a liberação do jazigo para poder entrar um novo corpo. E, na terça-feira de manhã, Jairinho chegou lá em casa para ver como é que eu estava nessa noite. Na segunda-feira, eu dormi em casa. Na terça-feira, eu estava em casa, Jairinho chegou para conversar comigo, para falar. E aí eu falei com o Leniel. E aí, Leniel, está tudo bem? Como é que está sendo feita a contraprova? Leniel disse, Monique, ainda não começou. Aí eu falei assim, tá bom, então você me avisa quando estiver começando. Leniel foi, na hora do almoço, mandei outra mensagem para o Leniel. Ele falou, Monique, o IML está sem água. Aí eu fui e falei, caramba, olha que irresponsabilidade, o IML sem água, meu filho está lá, o velório já estava marcado para terça-feira à tarde, acho que era 3h da tarde, já era meio-dia, o enterro também, acho que era 4h da tarde. Eu falei, não vai dar tempo. Aí o Jairinho falou assim, Monique, avisa para ele que, se precisar, eu compro até um caminhão-pipa e abasteço o IML. Então, assim, o Jairinho estava todo o tempo preocupado em mostrar para mim que ele estava do meu lado, que ele estava ali para fazer o que possível para diminuir meu sofrimento, diminuir a dor. E aí minha mãe estava no cemitério, fazendo a exumação dos corpos. Aí o Leniel falou assim, não, Monique, já está tudo certo, já vamos conseguir fazer a contraprova, já está tudo bem. E o Henri só vai ser liberado, acho que a partir de 5h da tarde. Aí eu liguei para minha mãe, aí minha mãe falou assim, Monique, aqui no cemitério não estão fazendo mais enterro 5h da tarde, por causa do Covid, das novas normas de Covid. Então, o Henri só vai poder ser enterrado na quarta-feira. Já eram 3 dias após a morte do meu filho. E aí, nesse dia, foi terça-feira, eu estava muito abalada, estava sem comer, estava sem tomar banho, desde domingo, desde o dia anterior à morte do meu filho, né, que eu fui deitar. Acho que eu estava com a mesma roupa, eu não tinha roupa em Bangu, não tinha nada. E aí, minha mãe marcou o velório, marcou o enterro para tarde. Eu estava sem cabeça nenhuma, minha mãe que estava me ajudando em tudo, fazendo tudo para mim.
quarta-feira de manhã, dormi na casa do Jairinho na terça-feira à noite, e eu andando para um lado e para o outro, eu acho que eu estava com síndrome, estava com alguma coisa, um ataque de ansiedade, eu não sei, que eu não parava de andar. Ele me deu remédio, me deu Rivotril, eu tomei o remédio, eu ficava andando dentro, o quarto dele, de Bangu, é muito grande, eu ficava andando dentro do quarto, andando para um lado e para o outro, e mexendo nos cabelos, e ele falando: Monique, seu cabelo está horrível, está caindo, não para de cair, você está magra, você tem que comer, está abatida, tem que tomar banho. E ele com aquela coisa de toque, né, de limpeza. Aí, e eu com a mesma roupa, eu fui, tomei um banho na casa dele, vesti uma roupa dele, que lá eu não tinha roupa, naquela época, estava sem roupa lá, e me deu, assim, uma crise de pânico, que eu usava Mega Hair, na época ele era de fita adesiva, e eu comecei a arrancar o Mega Hair, comecei a puxar o cabelo, puxar, para tentar descolar aquele cabelo de mim, que aquilo estava me incomodando, sabe? E eu puxava, e começou a descolar as pontas, e eu não conseguia puxar o resto do cabelo, aquilo ficou pendurado, um horror. Me deu um nervoso, comecei a comer todos os dedos, eu comia todo o canto dos dedos, de tanto que sangrava. De nervoso, não sei o que era, de ansiedade. E no dia seguinte, quarta-feira, estava marcado já o velório e o enterro no jazigo da minha família, no cemitério. E aí saiu uma nota da imprensa, saiu a primeira nota da imprensa, enteado do vereador Jairinho, que, se eu não me engano, foi até da Paola Serra, que está aqui, enteado do Jairinho, do doutor Jairinho, do vereador Jairinho, foi vítima de acidente doméstico e será enterrado hoje. Acho que era alguma coisa nesse sentido. Aí eu falei: caramba, olha o que o Leniel está fazendo. Na hora, eu achava que aquilo tudo, quem estava fazendo era o Leniel, que estava colocando na mídia. Eu falei: meu Deus, o que o Leniel está fazendo, meu Deus? Por que ele está dando reportagem? Por que ele está falando isso? Na minha cabeça, era o Leniel que estava fazendo aquilo o tempo todo, achando que ele que estava alimentando o jornalista. Mas não era. Ela teve uma informação da delegacia. Não teve nada a ver com o Leniel, mas, naquele momento, eu culpei o Leniel. Eu achei: por que ele está fazendo isso? E aí, Leniel, fui e falei para o Leniel: olha só, eu vou mudar o local do velório, porque vai ter repórter, vai ter jornalista, vai ter agente, então a gente vai fazer o velório na Capela Moça Bonita, que era um local que só teria o meu filho, e o Henri seria enterrado em outro local, que é um cemitério que ele é batido de terra. Ele é um cemitério assim, mais humilde, ele não é tão bonito, tipo o Jardim da Saudade, ele é batido de terra. E aí, falei: então a gente vai fazer dessa forma, o Henri a gente vai fazer o velório em um lugar, que vai ser só nossa família, só os nossos amigos, e aí o enterro vai ser lá no cemitério da minha família, onde eles têm jazigo. E assim foi feito. De manhã, saí, Jairinho falou assim: olha, acho que ele tinha um compromisso, ele falou que ele ia fazer alguma coisa, não lembro onde ele ia, ele me deixou em casa. Eu fui, peguei o carro e fui até o Barra Shopping, porque eu sabia que o Leniel tinha feito camisa para a família dele, né? Tinha várias camisas feitas, e ele não me ofereceu nenhuma camisa. Ele não me ofereceu nenhuma, nem para mim, nem para minha mãe, nem para o meu pai, nem para o meu irmão. E aí eu falei assim: eu também quero fazer camisa para o Henri. E aí eu fui para o Barra Shopping, eu sabia que no quiosque da reserva do Barra Shopping faz camisa na hora. E aí eu fui pedir para fazer no Reserva, que é uma loja, um quiosque no meio do shopping, com alguns dizeres, que era uma letra de um louvor que eu e o Henri, a gente escutava no carro de vez em quando, que a blusa é: e nada vai ocupar o seu lugar em mim, e ninguém pode ocupar o meu lugar em ti. Amor eterno. Eu botei mamãe orgulhosa, vovó orgulhosa, vovô orgulhoso, titia orgulhosa. Nisso, demorava uns 1 hora, mais ou menos, para a blusa ficar pronta. Nesse intervalo, eu fui até o salão, era 3 dias depois,
Fui até o salão, meu cabelo estava todo desmanchado, com as pontas para fora. Pedi para a menina ajeitar o cabelo. Foi o tempo das blusas ficarem prontas, eu pegar as blusas e voltar para casa. Quando voltei para casa, minha mãe estava preocupada comigo, porque eu tinha desligado o telefone. E ela e minha cunhada, e o Jairinho foi até lá buscar a gente, para levar a gente para o velório. E esse dia, eu acho que esse dia foi o dia mais triste de toda a minha vida. Eu acho que foi pior do que receber a notícia. Foi assim, foi o dia mais que eu não desejo para o pior inimigo. Eu cheguei, Leniel disse que foi uma entrada triunfal, mas eu não via nada, eu não via ninguém, eu não enxergava ninguém. As pessoas vinham falar comigo, eu não sabia nem quem estava falando comigo. Cheguei e vi meu filho dentro do caixão, caixãozinho pequenininho, branco, cheio de flor, todo cheio de florzinha, com a roupa nova que ele nunca tinha usado, não teve oportunidade de usar, deitado lá. E foi muito ruim ver meu filho lá naquele caixão, tão pequenininho. Foi muito ruim. Leniel veio, chegou um pastor, chegou um padre para fazer oração. Leniel chamou um pastor da igreja dele. Eu cheguei, minha mãe pegou o padre da nossa igreja, que é a paróquia São Sebastião e Santa Cecília, lá de Bangu. E eles começaram a falar, mas nenhuma palavra servia de consolo. Nada servia de consolo. E Leniel ainda discursou, Leniel falou palavras muito bonitas para todo mundo. Me agradeceu por eu ter sido uma boa mãe para o Henri. Ele me abraçou, pediu um abraço, agradeceu a minha família. Ele foi muito respeitoso. A família dele falou comigo. A gente se cumprimentou, foi tudo bem. E eu fui, li a história da Árvore dos Sapatos para o Henri pela última vez, no caixão. E depois foram levar o Henri para o cemitério. E aí teve o translado até o cemitério. Chegamos lá, Leniel pediu de novo para o Henri ficar numa lápide, para ele fazer uma outra oração. Leniel fez outra oração junto com o pastor. E eu fiquei do lado do meu pai estava de cadeira de roda, minha mãe do lado, meu irmão. E depois nós fomos em direção aonde o Henri seria enterrado. Ele foi enterrado, o Sigmar estava do meu lado, ele me deu um abraço, falou comigo, me desejou os sentimentos. E o Leniel ficou lá, parado, em frente ao Henri, não conseguia sair de lá. E a mãe do Leniel, a dona Noemi, falou para minha mãe assim: Rosângela, só você vai conseguir tirar o Leniel de lá. Minha mãe voltou, pegou o Leniel pelo braço e falou: vamos, Leniel, vamos, que o Henri não está mais aqui. E o Leniel foi abraçado com a minha mãe embora para casa, saiu de dentro do cemitério. E, naquele momento, eu entrei dentro do carro, as pessoas vinham cumprimentar a gente. Tinha tanta gente, tanta gente, tanta gente. Tanta gente vindo falar com a gente, tanta gente boa que veio prestigiar o nosso filho, nossa família. E fui embora para casa, Jairinho me deixou em casa. Nesse dia, era uma quarta-feira,
Era uma quarta-feira, eu pedi que minha mãe ligasse para a igreja, pedisse para fazer uma missa no dia seguinte, na quinta-feira. Minha mãe ligou, pediu para fazer a missa. Só que na quarta-feira, o que aconteceu? O Jairinho ligou para mim e falou assim: Monique, eu posso te buscar aí na sua casa? Eu não estava bem, não estava nem um pouco bem. Aí eu falei assim: para quê? Aí ele falou assim: porque o advogado do meu pai, doutor André França, está aqui em casa por causa do processo do meu pai, que era do Coronel Jairo, da Furna da Onça, que ele tinha sido preso há 1 ano, depois parece que foi inocentado, e eu quero conversar com ele e com você. Eu falei assim: tá bom, vem me buscar. Ele foi me buscar. Me levou para a casa do Coronel Jairo. Quando a gente chegou lá, o Jairinho falou para mim assim: eu me senti hostilizado pelo Leniel e pelos amigos do Leniel, pelo Sigmar, por outros policiais que estavam lá. Eles estavam me olhando, estavam me hostilizando, e eu não gostei, e eu estou sentindo que eles vão armar contra mim. Nisso, eu falei assim: ué, mas por que vão armar contra você? Ninguém vai armar contra você. E aí ele falou assim: não, eu quero que você fale com o doutor André França, quero te apresentar a ele. Eu falei: tá bom. Aí ele foi e me apresentou o doutor André. Eu nunca tinha visto na minha vida. Quem estava? Coronel Jairo, a mãe do Jairinho, dona Manuela, Thalita, Cristiane e Winston. Eu e o doutor André. O doutor André se apresentou, disse que ele tinha estudado para ser padre, que ele era católico, casado, pai de 4 filhos, que tinha uma estrutura familiar, que ele só pegava processos de colarinho branco, que até então era ligado à corrupção, e que o Jairinho, como ele tinha ido lá, o Jairinho comentou que ele tinha sido hostilizado pela parte do Leniel, pelos familiares do Leniel, ou, acho que não foram pelos familiares, acho que por amigos do Leniel. E por causa desse Sigmar, que já veio aqui, já esclareceu tudo. E aí ele falou assim: Monique, estão armando para mim. Aí o doutor André falou assim: Monique, eu quero saber exatamente o que aconteceu. Aí eu fui e falei: tá bom, vou te contar exatamente o que aconteceu. Aí contei para ele. Aí ele falou assim: tá, agora eu quero que vocês dois separem e eu quero ouvir de você toda a sua infância, quero que você me conte sobre o seu casamento, quero que você me conte sobre o término do casamento, como você conheceu o Jairinho até a morte do Henri. Aí eu fui contando, isso duraram algumas horas. Quando chegou na parte do casamento com o Leniel, ele falou assim: não, quando chegou na parte do relacionamento com o Jairinho, ele disse assim: eu não quero que você fale nada de ruim com o Jairinho, você tem que focar nas coisas ruins com o Leniel. E assim, como eu tinha passado alguns momentos ruins com o Leniel, e eu estava achando que aquilo que estava acontecendo era meio que culpa do Leniel, que ele que estava colocando jornalista, ele que estava mandando para a mídia. Leniel tirou foto do caixão do meu filho, Leniel fez selfie no caixão do meu filho. Então, assim, tinha alguns determinados atos do Leniel que eu estava achando assim, abominável, mas era coisa da minha cabeça. Eu achava que Leniel que era como se fosse o vilão da história. E aí eu estava com raiva do Leniel. Eu falei assim: não, então eu vou te contar tudo que a gente viveu, desde o dia que a gente se conheceu até o final, tudo de ruim que aconteceu no nosso casamento, eu vou te contar. E fui contando as coisas para ele. Aí ele falou assim: tá, agora eu já ouvi tudo, agora eu vou ouvir o Jairinho. Aí me tirou do local e escutou o Jairinho separado. Depois ele falou assim: olha, eu volto amanhã para dizer se eu vou ficar com vocês, se tem necessidade de ficar ou não, e eu dou uma resposta para vocês. Eu falei: tudo bem. Aí passou, eu dormi lá. No dia seguinte, o Jairinho me levou para casa, que ele também tinha um encontro com algum empresário, se eu não me engano, eu esqueci o nome agora, eu tenho até anotado, mas agora eu esqueci o nome desse empresário, que eles têm negócio lá na Barra, e ele ia ficar com ele, eu fui para casa. Nessa quinta-feira, a gente tinha uma missa lá na paróquia Santa Cecília, São Sebastião, em Bangu. Eu fui com a minha mãe, e parecia até que a missa tinha sido destinada para mim. Parecia que era o padre só falava
tudo que era para confortar o meu coração. E, pela primeira vez, eu estava sendo confortada ali naquele momento. Quando acabou a missa, o Jairinho já estava na porta da igreja, porque ele tinha meu localizador, ele sabia onde eu estava. Ele foi, me pegou e falou assim, o doutor André voltou, ele está lá na casa do meu pai, e quero que você vá até lá para você ouvir o que ele veio falar. Eu falei, tá bom. Quando a gente chegou lá, ele chegou para mim e falou assim, Monique, eu vou pegar o caso de vocês, porque isso, com certeza, vocês serão responsabilizados. Aí eu falei para o doutor André, por que eu serei responsabilizada se eu não fiz nada? Aí ele falou, porque você bebeu vinho, isso significa omissão de socorro, e porque você colocou o Henri para dormir sozinha, isso é negligência, era para você ter dormido com o seu filho. Eu falei, mas tem várias crianças que não dormem com seus pais, que dormem em quartos separados. Aí ele falou assim, mas você vai ser responsabilizada por isso. E o Jairinho, por ser padrasto, vai ser responsabilizado pela morte do Henri. Aí eu falei, mas não existe, não tem como. Ele falou assim, tem. Eu vou criar uma história. Ele criou a história, que foi o meu primeiro depoimento em sede policial na delegacia. Ele me treinou para isso, para que eu falasse exatamente o que ele tinha planejado, de uma forma que não sobrava arestas para que pudessem alguém corromper. Era a história perfeita. E eu ainda falei, eu não aceito, eu não acho nada a ver. Assim, na minha cabeça não tinha o porquê de mentir. Jairinho ouviu um barulho no quarto, acordou, foi até o quarto, viu meu filho caído no chão, colocou na cama. Qual é o problema disso tudo, se é um acidente doméstico? Mas eles já estavam vendo com outros olhos que eu não enxergava na época. E aí ele falou, Monique, olha só, eu vou cobrar inicialmente 300 mil para entrar no caso. Depois vai ser mais 2 milhões. Os 2 milhões eu quero em dinheiro que seja, ele falou de uma forma que seja limpo, acho que é um dinheiro limpo, como se ele fosse atestado no imposto de renda. Ele queria 2 milhões limpo e 300 mil podia ser da forma que fosse, desde que fosse em espécie. Jairinho foi e pagou os 300 mil ao doutor André e prometeu passar a casa de Mangaratiba para o nome dele, de compra e venda, como acho que um recibo, não sei como que é o nome, de compra e venda para o doutor André, como forma do restante do pagamento. Ele cobrou 2 milhões e 300 mil para entrar no caso. E aí, mesmo eu não concordando, ele falou assim, olha só, se você não concordar, você que busque outro advogado. Só que um criminalista custa mais de R$1 milhão. Sua família vai ter dinheiro para arcar? Aí eu falei, mais de R$1 milhão ele mais de R$1 milhão, fora todos os outros procedimentos, que eu não sabia até então, porque eu nunca tinha sido processada. Não conhecia, não sabia que existia HC, nada desse mundo jurídico. Fui conhecer depois que eu fui presa. E aí eu fiquei vendida. Eu falei, realmente não tenho o que fazer, vou aderir ao questionamento dele. E, nesse momento, ele começou a me dar um monte de tarefa, tudo por escrito. Ele falava assim, olha, vocês vão ser ouvidos, no máximo, até a próxima semana, vocês dois, você e Jairinho, e você vai ter que conseguir o boletim médico do seu filho, você vai ter que saber o que o Henri, o que usaram no Henri no hospital, quais foram os medicamentos no hospital, você vai descobrir tudo em relação ao hospital do Henri, e aí você vai voltar para o escritório e a gente vai começar a treinar. E ele queria que eu treinasse a parte que eu e o Leniel não vivíamos bem. Era essa parte que ele queria treinar. Que eu e o Leniel não vivíamos bem, que eu e o Jairinho vivíamos uma vida maravilhosa e que a história tivesse sido como se o Jairinho tivesse me acordado e ele tivesse dormido a noite inteira. Essa era a história criada pelo doutor André.